que resta de um deus quando sua arrogância encontra a justiça absoluta? Long Jueshen descobriu que nem mesmo um imortal verdadeiro pode fugir do olhar de Su Shen. Enquanto o dragão é selado em 1000 pedaços através do tempo, o mestre da seita das montanhas e rios assume sua forma definitiva. Entre o vento e o trovão, surge um ancestral de 10.000 daus, o único ser capaz de reescrever as leis do universo enquanto o mundo queima. O destino agora não é mais um mistério, é uma ferramenta nas mãos do soberano. O livro da reversão do destino, parte 41. Capítulo 484. Ling Juxiao sabia que o dragão libidinoso estava verdadeiramente condenado desta vez. Diante do mestre da seita, mesmo que pudesse escapar por um tempo, poderia fugir para sempre. Ling Juxiao lamentou pelo dragão em seu coração, por um segundo substituído por um sorriso de satisfação. Finalmente veria aquele dragão sofrer. Mestre, há quanto tempo o senhor continua sábio e poderoso como antes? O Long Jueshen, que estava escondido, sentiu uma aura familiar e apareceu diante dele como um fantasma. Ele imediatamente se curvou com um rosto bajulador. Como esperado de um imortal verdadeiro que viveu tempo suficiente, ele era bom em atuar. Su Shen desdenhou internamente imóvel. Você, este dragão, está ficando cada vez mais ousado. Parece que realmente quer se tornar uma enguia. O Long Jueshen fingiu não entender. Mestre, quem tramou contra o senhor? Este pequeno dragão certamente o esfolará vivo, mesmo que seja um descendente deste pequeno dragão. Su Shen ergueu Long Jueshen diretamente com uma mão. Diante daquela mão, o dragão parecia uma enguia. Olhando para aqueles olhos desprovidos de emoção, o corpo do dragão tremeu, perdendo a calma. Ele estava cheio de arrependimento agora. Este senhor é benevolente. Considerando que você não tem mérito, mas também não tem culpa, eu o suprimirei por 10 épocas. A expressão do dragão se iluminou. Obrigado, mestre, por sua benevolência. 10 épocas de um grande Dao para os seres das miríades de céus é um número astronômico, mas para um imortal verdadeiro é apenas uma fração de sua vida. Su Shen continuou calmamente. Por estas 10 épocas, este senhor dividirá seu corpo em 108 partes e a suprimirá em diferentes tempos e mundos. O sorriso do dragão congelou. Isso era um esquartejamento seguido de supressão. Su Shen prosseguiu. Após estas 10 épocas, você perderá seu poder imortal, sua linhagem nobre e se transformará em uma enguia comum. Você começará tudo do zero para temperar sua mente. Pequeno dragão, esta punição é um teste raro. Aproveite-a bem. O Long Jueshen ficou sem palavras. Que tipo de teste era esse? Ele conhecia seus limites. Após uma série de gritos agudos, Su Shen agiu rapidamente e suprimiu o dragão dividido. Desta vez, ele deveria ganhar uma compreensão profunda. Su Shen sentia que ainda era gentil demais. Concluído isso, Su Shen suspirou. Talvez no futuro, a era das miríades de céus traga uma nova revolução. Ele suprimiu o dragão porque descobriu que, devido à existência dele, o Dao marcial das miríades de céus estava em declínio. Se continuasse, uma mudança incontrolável ocorreria. Este mundo era sua última terra pura. Com o declínio do Dao marcial, seria cada vez mais difícil tornar-se um rei imortal em gerações futuras. Se nestas 10 épocas indivíduos brilhantes alcançassem o Dao, talvez trouxessem um novo padrão às miríades de céus. Su Shen desapareceu através do tempo e espaço. No campo de batalha, uma figura de vestes brancas surgiu com olhos contendo a essência de vento e trovão. Todos, este senhor chegou um pouco atrasado. Quando a figura de Su Shen apareceu, o rei imortal Shang, Dongfang Yunxiao e outros reis imortais demonstraram alegria. Estavam prestes a colapsar. Com Su Shen, agora o rei imortal vento e trovão, eles finalmente respiraram aliviados. Vendo isso, o rei imortal do mistério profundo sorriu levemente. Interessante. Da mesma origem, mas completamente diferente. Mistério profundo ainda não agiu, esperava o momento oportuno. No campo de batalha, reis imortais caíam e subiam rapidamente. Os reis imortais do lado da calamidade eram numerosos demais, 5 vezes mais que o lado de Su Shen. Mesmo os poderosos não conseguiam quebrar o ciclo fechado. Su Shen retornou ao espaço de reversão do destino. Essa maldita sensação de familiaridade. Abrindo o livro de reversão, os pontos obtidos não mudaram. 10 milhões. Isso confirmou sua suspeita. A lacuna entre reis imortais era vasta demais. Sua experiência atual não era suficiente para cultivar até o nível de topo. Ele ainda precisava acumular pontos de reversão. Su Shen virou a próxima página do livro, gastando 8 milhões de pontos para começar a próxima vida. Nesta vida, ele não encontrou reviravoltas. 3 épocas se passaram desde que o rei imortal vento e trovão suprimiu o dragão e deixou este mundo. Num penhasco, um homem velho de rosto límpido estava ao lado de um jovem rapaz, de forma respeitosa. Eram os atuais Su Shen e Ling Juxiao. Desta vez, alguns antigos que ainda não haviam morrido entenderam a lenda de outrora. Aquele da seita das montanhas e rios possuía a habilidade de reencarnar e cultivar continuamente. Ninguém sabia seu objetivo final. Alguns diziam que ele queria alcançar um reino superior do Dao imortal, outros que ele prevenia calamidades mundiais. Todos sabiam que ele era mais aterrorizante que imortais verdadeiros comuns. Gradualmente, uma lenda se espalhou da seita das montanhas e rios. Um Dao ancestral vivo, o ancestral de 10.000 Daos. Capítulo 485. Outras 5 épocas se passaram. O cultivo de Su Shen alcançou mais uma vez o reino rei imortal. Ele então continuou a deixar este mundo. Ling Juxiao sentiu as flutuações da partida de Su Shen, e ele também caiu em sono profundo novamente. O tempo voou. Esta era sua crença e missão imutáveis. No campo de batalha, Su Shen, nesta vida, juntou-se mais uma vez à luta como um rei imortal. Uma aura desconhecida após a outra apareceu em um período muito curto. Os reis imortais do lado da calamidade não eram tolos. Na verdade, ao longo de tantos anos, no mundo governado pelo rei imortal do mistério profundo, a competição entre os reis imortais sempre foi brutal. Mesmo que a calamidade pudesse criar as posições de reis imortais que existiam na memória e todo o passado pudesse ser substituído, a calamidade ainda tinha uma maneira de controlar essas posições.
Portanto, quanto mais avançavam, Su Shen e os outros não lutavam mais contra os reis imortais da calamidade, mas sim contra os reis imortais que uma vez obstruíram a descida da calamidade e foram subsequentemente negados, dentro de mundos que não puderam suportar a descida da calamidade. Esta era uma verdade cruel. O rei imortal do mistério profundo não contou a Su Shen e aos outros essa verdade incrivelmente cruel. Foi também por isso que ele estava convencido de que Su Shen e os outros acabariam falhando. No entanto, durante esse processo, ele também tinha suas próprias ideias. Ele não era como aqueles talentos medíocres. Mesmo que sua adição pudesse rapidamente desequilibrar a balança, o rei imortal do mistério profundo não agiu imediatamente. Enquanto isso, os reis imortais da calamidade começaram a notar a variável de Su Shen. Eles começaram a passar de passivos para ativos, buscando a verdade secreta por trás da adição contínua de reis imortais, dentro do espaço de reversão do destino. Aqueles que podiam se tornar reis imortais não eram tolos. Su Shen naturalmente sabia disso. Sua natureza incomum seria exposta aos reis imortais da calamidade mais cedo ou mais tarde. Em seguida, os reis imortais da calamidade certamente tentariam destruir o mundo formado pelo observador. Ele já havia antecipado tudo isso. Su Shen abriu calmamente o livro de reversão do destino, estabelecendo-se com exatamente 10 milhões de pontos de reversão do destino. Su Shen não se importava. E se ele fosse apenas o mais comum dos reis imortais? Construindo a fundação de 10 mil gerações e forjando seu próprio corpo, ele ainda poderia estar ao lado dos principais reis imortais. Naquela hora, ele certamente apresentaria um grande presente ao seu velho amigo, o rei imortal do mistério profundo. Em um flash, Su Shen entrou novamente em uma nova reencarnação nos céus. Na última época, um grande evento ocorreu nos céus. Um mundo incrivelmente vasto abriu suas barreiras e agora os céus enfrentavam uma invasão. Além disso, podia-se confirmar que aquela terra estrangeira possuía imortais verdadeiros. Felizmente, no momento em que os céus estavam prestes a ser aniquilados, uma figura emergiu da seita das montanhas e rios. Era o velho ancestral Juxiao, o 139º mestre da seita das montanhas e rios. Ele, contando com sua própria força, na verdade se transformou em uma ordem, obstruindo os imortais verdadeiros da terra estrangeira. Em algum lugar dentro dos céus, uma figura de ouro negro murmurou: meu senhor, você deve aparecer rapidamente. Se não aparecer logo, este pequeno dragão não conseguirá aguentar muito mais tempo. Desde que a terra estrangeira descobriu que não conseguia controlar rapidamente os céus atuais, figuras poderosas de lá começaram a promover intensamente os benefícios de sua terra, recrutando cultivadores fortes dos céus atuais para se juntarem a eles. Muitos cultivadores se juntaram à terra estrangeira e o Long Jueshen foi um deles. Para ser preciso, era o Long Jueshen que ainda não havia despertado suas memórias. Ele escolheu se juntar à terra estrangeira devido ao seu talento excepcional, possuindo o potencial de um imortal verdadeiro. Ele também recebeu recursos de cultivadores estrangeiros poderosos e foi cultivado a um custo alto para servir de exemplo, abalando a determinação dos céus. O Long Jueshen subitamente entendeu o que seu senhor quis dizer ao dizer que esta reencarnação dele também era uma experiência rara. Era de fato rara. Se os cultivadores estrangeiros descobrissem que ele era na verdade um espião de um espião, eles provavelmente o devorariam vivo. Ao mesmo tempo, Su Shen abriu lentamente os olhos. Devido ao seu histórico familiar de 10 mil gerações, ele tinha algum entendimento da situação atual nos céus. Os reis imortais da calamidade começaram a agir. Embora estivessem temporariamente bloqueados por suas contramedidas, assim que um rei imortal fosse liberado, provavelmente haveria um desastre catastrófico. O tempo era urgente. Su Shen não tinha mais tempo para pensar. Ele ainda precisava crescer rapidamente e completar o acúmulo de quantidade. Su Shen, você quer ir para a seita das montanhas e rios? O velho repetiu surpreso, então disse firmemente: impossível, você absolutamente não pode ir. O velho era o bisavô de Su Shen nesta vida, o que significa o avô dele. Quanto ao motivo de Su Shen ter encontrado seu avô nesta vida, foi porque o avô de Su Shen e o pai de seu avô já haviam morrido no campo de batalha contra a terra estrangeira. Um leve confronto, uma escaramuça de sondagem insignificante, resultaria na morte de inúmeros seres, e esses seres seriam os parentes mais próximos de muita gente. Até os pais de Su Shen nesta vida tinham ido para o campo de batalha. E ir para a seita das montanhas e rios, a seita das montanhas e rios era a maior seita nos céus. Naturalmente, ela tinha que carregar a missão de salvar o mundo de cima a baixo. Ninguém tinha motivos para ficar de fora, e foi por isso que o avô de Su Shen nesta vida foi tão resoluto. Neste mundo onde maior habilidade traz maior responsabilidade, é melhor ser medíocre do que brilhante. Quanto mais brilhante alguém é, mais frequentemente o resultado é trágico. As lutas internas, os campos de batalha de vida ou morte, tudo isso será suportado por aqueles com maior habilidade. Su Shen suspirou baixinho em seu coração. Ele naturalmente entendia os pensamentos do velho. No entanto, ele era aquele com a maior habilidade. Su Shen partiu sem dizer uma palavra. O velho pensou que Su Shen estava desapontado. Logo depois, ele viu um pergaminho de Jade deixado para trás. Su Shen já havia desaparecido. Não havia muitas palavras no pergaminho. Su Shen não disse muito sobre a grande retidão de salvar o mundo. Essas eram as coisas que o velho menos queria ouvir, porque o velho não se importava com essas coisas. Aos seus olhos, essas responsabilidades não deveriam ser suportadas por seu bisneto. Esta foi apenas uma separação simples. Talvez Su Shen ainda voltasse algum dia, mas o velho sabia que seu bisneto não voltaria. Lágrimas, ele não sabia quando, caíram de seu rosto envelhecido sobre o pergaminho de Jade. Talvez ele ainda tivesse fé. E Su Shen já havia embarcado na jornada para a seita das montanhas e rios. Ele originalmente pensara que seu histórico familiar de 10 mil pontos de reversão do destino economizaria tempo. Mas não esperava que esses 10 mil pontos ainda fossem desperdiçados, embora para ele agora, esses 10 mil pontos não fossem mais dignos de menção. Quando o velho encontrou o pergaminho de Jade, Su Shen sentiu algo. Ele se curvou levemente na direção da distância. Isso foi em sua identidade como Wang Fuchen. Talvez Wang Fuchen já tivesse desaparecido deste mundo depois disso. Em certo sentido, o mestre ancestral e ancestral do Dao da seita das montanhas e rios havia retornado. Su Shen embarcou mais uma vez na jornada para a seita das montanhas e rios. Ele estava destinado a continuar a iluminar esta época.
Capítulo 486. Dentro da seita das montanhas e rios, Su Shen olhou para o velho magro diante dele. O velho não era outro senão Ling Juxiao, mas este era um fiapo do pensamento remanescente de Ling Juxiao deixado na seita das montanhas e rios, que despertou quando Su Shen entrou na seita e sentiu uma aura familiar. Saudações, mestre da seita. O corpo verdadeiro deste júnior está estacionado no passo da montanha e do rio e falhou em sentir o mestre da seita imediatamente. Por favor, perdoe este júnior, mestre da seita. A expressão de Ling Juxiao era de vergonha. Su Shen acenou com a mão e disse, tudo bem, é apenas um desperdício de algum tempo. O corpo principal de Ling Juxiao estava estacionado no passo da montanha e do rio, lutando contra imortais verdadeiros do reino estrangeiro. Ele sabia que assim que o mestre da seita passasse por uma nova reencarnação, ele definitivamente viria para a seita das montanhas e rios. Ele havia deixado um pensamento remanescente na seita, um pensamento que ninguém conhecia. Ling Juxiao disse, mestre da seita, o reino estrangeiro já começou a assassinar extensivamente os prodígios de estágio avançado do atual mundo imortal da montanha e do rio. Se sua identidade for exposta, isso definitivamente atrairá potências do reino estrangeiro para agir a qualquer custo. Esta é a fundação da seita das montanhas e rios ao longo dos anos. Na palma de Ling Juxiao apareceu uma orbe de tesouro. Dentro da orbe parecia nutrir um grande mundo inteiro, repleto de tesouros infinitos. Desde que a invasão do reino estrangeiro começou, ele começou a traçar seus planos. Su Shen disse, bem feito. Ling Juxiao naturalmente sabia que o Su Shen atual estava em seu momento mais fraco. Se o reino estrangeiro soubesse da reencarnação de Su Shen, eles definitivamente não poupariam esforços para obstruir o caminho do Dao Deste ancestral do Dao de Shan. A reencarnação de Su Shen era uma lenda em todos os céus, e apenas ele sabia sobre isso. Esta era uma lacuna de informação, e essa lacuna seria a chave para o mundo imortal da montanha e do rio virar o jogo. Mestre da seita. Ling Juxiao pareceu ter pensado em algo e gaguejou. Mestre da seita, desta vez em seu retorno, você precisa prestar atenção naquele dragão. Este júnior uma vez o viu no reino estrangeiro. Su Shen assentiu com uma expressão calma, aparentemente despreocupado com o assunto. Não havia raiva, nem qualquer outra emoção, o que fez Ling Juxiao murmurar em seu coração. Será que tudo isso está ao alcance do mestre da seita? Ling Juxiao descobriu que não importa quantos anos vivesse, ele ainda não conseguia sondar os pensamentos no coração do mestre da seita. Para evitar que a identidade de Su Shen fosse descoberta, Ling Juxiao uniu as mãos em despedida e seu pensamento remanescente também se dissipou, deixando tempo suficiente para Su Shen. Com recursos de cultivo, Su Shen naturalmente não revelaria sua identidade. Ele se disfarçou como um discípulo comum na seita das montanhas e rios, observando os heróis lutarem. Quem disse que a reencarnação do ancestral do Dao de Shan deve ser famosa em todo o mundo? Passo da montanha e do rio. Ling Juxiao estava estacionado diante do abismo. Em sua mão estava uma lança longa, imbuída com o ki do vento e do trovão. Este era o poder de origem que o rei imortal do vento e do trovão deixou para ele. A autoridade de origem de um rei imortal permitia que ele exercesse um poder além de um imortal verdadeiro dentro do mundo imortal da montanha e do rio. Embora este poder não fosse infinito, enfrentando esse poder aterrorizante, até mesmo um imortal verdadeiro morreria. Na verdade, ao longo de tantas épocas, uma grande parte do poder de origem do rei imortal do vento e do trovão na mão de Ling Juxiao havia sido consumida. Mestre da seita, você deve retornar rapidamente. Este júnior mal consegue aguentar. Embora suprimir o reino estrangeiro sozinho fosse emocionante, e até mesmo imortais verdadeiros da raça estrangeira fossem como cortar melões e vegetais em suas mãos, isso fazia os pensamentos de Ling Juxiao voltarem para quando ele acabará de se juntar à seita das montanhas e rios. Naquela época, ele se aventurou precipitadamente no reino dos miríades de demônios e obteve um galho contendo o ki de espada do mestre da seita, enfrentando santos como se cortasse melões e vegetais. Ele só não sabia quando seria aquela última vez. Em um piscar de olhos, milhões de anos se passaram novamente. O desempenho de Su Shen sempre foi comum, apenas sortudo o suficiente para sobreviver até agora. Mas nada disso importava. Enquanto uma chuva silenciosa e clara caía sobre o reino imortal, ninguém sabia que em um canto da seita das montanhas e rios, alguém havia rompido para o lendário domínio do Dao imortal. Tudo foi tão natural. Após o avanço de Su Shen para imortal verdadeiro, ele não partiu imediatamente para o passo da montanha e do rio. Pequeno Ling, só posso fazer você sofrer por mais um tempo. O poder que ele deixou para trás ainda deve permitir que Ling Juxiao aguente por algum tempo. Su Shen subitamente teve uma ideia maior, que poderia ajudá-lo a acumular pontos de reversão do destino mais rápido. Dentro do reino estrangeiro, o Long Jueshin suspirou. Acabou. Ele não conseguia mais suprimir e no final teve sucesso na ascensão imortal. Embora tenha tido sucesso, ele não conseguia ficar feliz. O gigante no reino estrangeiro rapidamente emitiu uma ordem para que ele fosse ao mundo imortal da montanha e do rio e o destruísse. Afinal, ele era um imortal verdadeiro de lá e tinha um receptáculo através do qual poderia descer. Um imortal verdadeiro completo era suficiente para derrubar facilmente qualquer mundo sem um imortal verdadeiro estacionado lá. A menos que Ling Juxiao abandonasse o passo da montanha e do rio. Mas se Ling Juxiao relaxasse por um momento, os imortais verdadeiros do reino estrangeiro poderiam derrubar todo o mundo imortal da montanha e do rio em um instante. Espero que um novo imortal verdadeiro nasça no mundo imortal da montanha e do rio, pensou Long Jueshin. Se houvesse um novo imortal verdadeiro lá, ele poderia fingir ser derrotado e suprimido. Caso contrário, ele só poderia desistir deste pedaço de gordura que tinha em mãos. Embora fazer isso ainda fosse muito relutante, desperdiçar o fruto do Dao desta vida por nada era verdadeiramente lamentável, fazendo seu coração doer. Sob a insistência do gigante do reino estrangeiro, a consciência do Long Jueshin retornou ao mundo imortal da montanha e do rio. Quando ele abriu os olhos, sua expressão mudou. Mestre, você voltou? No momento em que ele retornou, um jovem simples estava diante dele. Embora sua aparência fosse desconhecida, o Long Jueshin o reconheceu instantaneamente. Ele bajulou, mestre, este pequeno dragão esteve no reino estrangeiro por um longo tempo e finalmente descobriu o plano de lá. Contanto que o mestre dê a ordem, este pequeno dragão seguirá o mestre para contra-atacar. Su Shen balançou a cabeça e disse, agora não é a hora.
Só posso incomodá-lo um pouco. O Long Jueshen balançou a cauda, fechou os olhos e disse com retidão: Mestre, venha. Contanto que este pequeno dragão possa ajudar o mestre. O que importa se eu for despedaçado em 108 pedaços novamente. Su Shen sorriu, então impiedosamente despedaçou o Long Jueshen em 108 pedaços novamente e o suprimiu. Conforme a notícia da morte do Long Jueshen chocou o reino estrangeiro, também expôs a existência de outros imortais verdadeiros no mundo imortal da montanha e do rio. Passo da montanha e do rio. Seu reino da montanha e do rio está muito bem escondido, na verdade tendo outro imortal verdadeiro. Diante da raiva do imortal verdadeiro do reino estrangeiro, Ling Juxiao deu de ombros. Vocês acham que só o reino estrangeiro pode ter trunfos? Não se esqueça de uma coisa, meu mundo imortal da montanha e do rio ainda tem um imortal verdadeiro vivo. O imortal verdadeiro do reino estrangeiro considerou aquele imortal verdadeiro vivo como senhor dragão que nunca havia aparecido. Ling Juxiao sabia que não era o Long Jueshen, era o mestre da seita retornando. Capítulo 487. Passo da montanha e rio. Este passo permaneceu aqui por incontáveis anos. Inumeráveis gênios vieram para cá, caíram aqui e morreram aqui, época após época sem deixar vestígios. Está nevando? Dentro desta majestosa grande muralha que atravessa o universo e os mares estelares. Artistas marciais que estavam estacionados aqui desde a juventude agora exalavam névoa branca, erguendo seus rostos velhos e enrugados. O passo da montanha e rio não experimentava um clima tão incomum há um número desconhecido de anos. A última vez que nevou, milhares de potências de nível imperador morreram, e uma neve sangrenta caiu. Esta neve atual, no entanto, era pura e imaculada. As muitas potências dentro do passo da montanha e rio estavam franzindo a testa. Não importava como calculassem, não conseguiam descobrir a razão de tal anomalia. Eu me pergunto se esta neve é um bom ou mau presságio. As potências sentiam emoções complexas. Enquanto a neve branca imaculada cobria bilhões de artistas marciais, em menos de um momento, vivas como um tsunami montanhoso eclodiram. As muitas potências ficaram intrigadas e então, surpresas ao descobrir que os generais, cujos cabelos há muito haviam se tornado grisalhos e cuja força vital estava esgotada, estavam na verdade renascendo, recuperando sua aparência jovial. Esta neve, algo não está certo. Ela realmente contém que de vida infinito. Sim, esta neve não era uma neve comum, ela continha de fato uma imensa boa fortuna. Todos estavam imersos nesta boa fortuna. Dentro do passo da montanha e rio, em uma certa guarnição, havia um casal de enviados de guarnição avançada. De seu estado murcho e envelhecido, com a chegada desta neve pesada, suas vidas, que originalmente se aproximavam do fim, gradualmente deram as boas-vindas a uma segunda primavera. Suas aparências envelhecidas também recuperaram gradualmente seus aspectos juvenis. Eles acariciaram os rostos um do outro, abraçando-se e chorando. Talvez um dia possamos retornar à família Wangfu e ver Su Shen. Os dois eram precisamente os pais de Su Shen desta vida, que haviam deixado a família Wangfu cedo. Eles não sabiam que há muito tempo tinham visto Su Shen, que veio ao passo da montanha e rio com a seita das montanhas e rios. Desde então eles encontraram perigos repetidamente, mas sempre conseguiram sobreviver, e foram capazes de cultivar passo a passo até o reino imperador venerável. Marido, parece que há alguém ali. Com a exclamação da mulher, o jovem também olhou para cima. Todos no passo da montanha e rio olharam para cima também, apenas para ver que na direção do céu, aparentemente em outra dimensão, um homem misterioso estava sentado de pernas cruzadas sobre um dragão verdadeiro, movendo-se para fora do passo da montanha e rio em meio à neve que voava. O homem misterioso lançou um olhar para baixo, e aquele breve olhar deu ao jovem e à mulher uma leve sensação de familiaridade, mas os dois rapidamente a descartaram. Para onde ele está indo? Ele vai deixar o passo da montanha e rio? Meu Deus, eles vão morrer? Não diga bobagens, você viu aquele dragão? Este é o Lorde Dragão do meu palácio do Deus Dragão. É realmente o Lorde Dragão do meu palácio do Deus Dragão. Ele finalmente voltou. O Lorde Dragão não desapareceu por incontáveis anos? Ele é um verdadeiro imortal verdadeiro. Nosso mundo imortal da montanha e rio está salvo. Quem mais poderia sentar na cabeça do Lorde Dragão? E o Lorde Dragão o está carregando voluntariamente. Deixe-me pesquisar, encontrei. Minha seita das montanhas e rios registrou uma vez que o Lorde Dragão era a mascote espiritual do ancestral do Dao da minha seita das montanhas e rios. O ancestral do Dao da minha seita das montanhas e rios se manifestou várias vezes. Poderia ser que o ancestral do Dao ainda não partiu, e ele sempre esteve no mundo imortal da montanha e rio. Enquanto um homem e um dragão deixavam o mundo imortal da montanha e rio sob o olhar de incontáveis seres no passo da montanha e rio, o passo ficou chocado e fervendo de excitação. A lenda do retorno do ancestral do Dao era realmente verdadeira. Su Shen retirou seu olhar. Long Jueshen já o havia levado para fora do passo da montanha e rio. Sob o olhar intrigado das criaturas estrangeiras, Su Shen agitou sua manga, e incontáveis criaturas estrangeiras desapareceram no ar. Abaixo do imortal, não importa quão numerosas fossem as criaturas diante de um imortal verdadeiro, elas eram apenas formigas, uma questão de um espirro. No entanto, por causa da intervenção de Su Shen, gigantes imortais verdadeiros na terra estrangeira rugiram de raiva. Como você ousa? Um digno imortal verdadeiro é tão sem vergonha. Su Shen, um imortal verdadeiro, atacando criaturas abaixo do reino imortal, enfureceu muitos imortais verdadeiros na terra estrangeira. No entanto, Su Shen claramente não se importava com essas coisas. Ele, Su, havia cultivado passo a passo até este ponto não confiando em regras, mas porque o punho maior é sempre a verdade imutável. Com a chegada do homem e do dragão, Ling Juxiao exclamou surpreso: Mestre da seita, você finalmente chegou. Se você não tivesse vindo, este Júnior poderia nunca mais tê-lo visto. Agora, ele só tinha a habilidade de desferir um último ataque de autodestruição. Foi por causa de sua forte fortitude mental ao longo dos anos que ele enganou esses imortais verdadeiros estrangeiros, impedindo-os de avançar mais. Se houvesse um que não tivesse medo da morte e viesse testá-lo novamente, ele poderia realmente ser exposto. No entanto, estava claro que Su Shen não deixaria Ling Juxiao morrer tão facilmente.
Quem é você? Com a chegada de Su Shen, o gigante da terra estrangeira o questionou. Su Shen disse calmamente, ancestral do Dao da montanha e rio. Assim que estas 4 palavras foram proferidas, incontáveis que de todas as direções atacaram simultaneamente. Aquele que aterrorizante fez o rosto de Long Juechen mudar drasticamente, mas Su Shen permaneceu imóvel. O que circundante se dissipou um a um. Com gritos e rugidos relutantes, a figura de Su Shen elevou-se infinitamente. Ele deixou o corpo de Long Juechen. Agora, todos vocês retornem ao passo da montanha e rio. Su Shen apontou um dedo, e Ling Juxiao sentiu como se algum poder estivesse preenchendo seu corpo. Ele entendeu que este era o poder do mestre da seita. Ling Juxiao e Long Juechen olharam um para o outro. Su Shen partiu para a terra estrangeira. Ling Juxiao e Long Juechen ainda tinham que carregar a responsabilidade de guardar o mundo imortal da montanha e rio. Talvez depois disso, novos gênios inigualáveis emergissem. Enquanto Su Shen aparecia na terra estrangeira, sob os olhares aterrorizados de incontáveis criaturas estrangeiras, ele meramente ergueu sua mão levemente, e incontáveis traços do tempo foram apagados, incontáveis criaturas estrangeiras viraram cinzas. Mas Su Shen não parou. Aproveitando-se de que a facção da calamidade não havia reagido, ele teve que ir rapidamente rio abaixo no tempo para encontrar outros reis imortais, para dividir a pressão sobre seus outros clones, para interromper a batalha e para ganhar tempo. O objetivo de Su Shen era muito claro. Ele queria cortar o rio do tempo e criar outro campo de batalha. Uma mudança ocorreu. O rei imortal da montanha e rio e os outros pareciam encantados. Enquanto os reis imortais da facção da calamidade caíam em desordem, eles sabiam que esta era uma oportunidade rara, e que algo deve ter dado errado rio abaixo no tempo. O rei imortal do mistério profundo ainda não tinha intenção de fazer um movimento. Ele olhou para seus pés, um sorriso brincando em seus lábios. Uma pequena formiga não pode virar o céu de cabeça para baixo. Abaixo, 3 reis imortais apareceram gradualmente, o que fez o coração do rei imortal da montanha e rio e dos outros afundar. Quantos reis imortais o poder da calamidade realmente influenciou e nutriu agora? Este não era o limite da calamidade. Agora, havia na verdade mais 3 reis imortais escondidos. Vendo o comportamento calmo do rei imortal do mistério profundo, estava claro que havia muito mais do que apenas 3 reis imortais escondidos. O que exatamente ela queria fazer? Su Shen abriu seus olhos. Ele havia retornado ao espaço de reversão do destino. Embora o número de reis imortais no lado da calamidade superasse em muito sua imaginação, no entanto, seu objetivo ainda foi alcançado. Em seguida, ele só precisava enviar continuamente clones de rei imortal para o segundo campo de batalha, abrindo o livro de reversão do destino. Desta vez, os pontos de reversão do destino obtidos foram na verdade um total de 20 milhões. Capítulo 488. Parece que minha escolha de fato alterou a trajetória do futuro, embora fosse insignificante. Pelo menos isso permitiu que Su Shen visse a possibilidade de uma reviravolta, provando que sua decisão não estava errada. Su Shen abriu calmamente o livro de reversão do destino em sua mão. Aptidão, 100 mil. Capacidade de compreensão, 7 milhões. Histórico familiar, 100 mil. Tornar-se um rei imortal comum não era pressão para Su Shen. Ele abriu o livro de reversão do destino e entrou diretamente na próxima vida. Assim que Su Shen abriu seus olhos. Esta vida era uma era após a invasão das terras estrangeiras ter terminado. Ele estava encostado em uma árvore antiga e imponente, com mar e céu azul límpido diante dele, e folhas caindo esvoaçando. Despertar minha memória nesta vida foi um pouco tarde, Su Shen pensou consigo mesmo. Esta deve ser a vida mais tardia em que ele despertou suas memórias. Seu rosto estava desgastado e seu cabelo era branco. No entanto, cultivando por menos de uma era, da aptidão de um corpo divino comum até o atual reino imperador soberano, como esperado de mim, Su Shen sentiu o poder surgindo dentro de seu corpo. Esta foi a primeira vez que seu corpo de reencarnação cultivou até tal ponto sem despertar suas memórias, o que poderia ser chamado de um prodígio. Nesta vida, ele surgiu de um clã imperial imortal em declínio. Confiando em sua própria força, ele massacrou as elites do mundo, foi inigualável durante toda a era, buscou o Dao dos 4 grandes ensinamentos e foi saudado como a pessoa principal abaixo de um imortal verdadeiro, imperador soberano Yu Shen. Su Shen levantou-se lentamente e olhou para o nascer do sol sobre a costa. Em seus olhos, o sol vermelho transformou-se em uma figura idêntica a ele, de frente para ele. Su Shen sorriu de repente, um método interessante. Este era um método deixado para trás pelo imperador soberano Yu Shen. Nas memórias de Su Shen, o imperador soberano Yu Shen entendeu que ele poderia ser a reencarnação de uma grande figura. Agora, este era o questionamento do Dao do imperador soberano Yu Shen para Su Shen, querendo provar que seu talento não era inferior ao de sua vida anterior. Su Shen apontou seus dedos como uma espada e os desceu lentamente em direção à frente. O sol vermelho distante foi dividido em 2, e um súbito surto de que abalou as 4 direções. O imperador soberano Yu Shen baixou a cabeça. A consciência que ele deixou para trás estava agora crivada de buracos. Ele sorriu de repente, e sua risada fez o vasto mar virar e a galáxia reverter. Bom. Acompanhado pela risada alta, a consciência deixada para trás pelo imperador soberano Yu Shen desintegrou-se pouco a pouco até desaparecer completamente. O imperador soberano Yu Shen desapareceu. O olhar de Su Shen estava calmo. Ele deu um passo à frente e o mundo diante dele sumiu. Incontáveis universos diferentes eram como incontáveis grãos de areia, surgindo com as grandes ondas. Uma aura suprema desceu acima dos céus. Da outra extremidade, um par de olhos dourados brilhantes espiou murmurando: "Nada mal, pequeno companheiro. Você de fato tem a aptidão para a ascensão imortal." Este dragão não o julgou mal. Todas as potências do reino imperador soberano sentiram uma aura familiar. O imperador soberano Yu Shen está prestes a pisar no domínio do Dao imortal. Su Shen passeou acima do mar de universos. Acima dele estavam mundos que transcendiam o mar de universos, que eram os miríades de grandes mundos. No centro dos miríades de grandes mundos estava o atual mundo imortal da montanha e rio. Com uma nova existência pisando no domínio do Dao imortal, os céus inaugurariam novas mudanças. Long Juechen ainda estava contemplando se deveria afirmar sua senioridade como um velho imortal verdadeiro e dizer a este par que ele seria o chefe de agora em diante.
No entanto, enquanto este pensamento emergia, Long Jueshen olhou para este humano diante dele. Por alguma razão, ele sentiu uma leve sensação de familiaridade deste recém-ascendido imortal verdadeiro. Isso poderia ser. O rosto de Long Jueshen mudou, revelando sua face de dragão, obscurecendo miríades de reinos e movendo incontáveis potências. Aquele era o Lorde Dragão, atualmente o único, não, agora os dois únicos imortais verdadeiros nos céus. Mestre, você voltou. O pequeno dragão sentiu tanto a sua falta. Se eu soubesse que este sujeito era seu corpo de reencarnação, o pequeno dragão o teria tratado bem. Long Jueshen falou rapidamente. Ele apenas sabia porque haveria um ser que alcançou a ascensão imortal após apenas uma era. Até ele tinha passado por incontáveis tribulações e mudanças de eras para alcançar a ascensão imortal. Então era o mestre, então tudo bem. Su Shen olhou para este dragão não confiável. Ele sabia que esse cara ainda era incorrigível. Se esse cara soubesse sobre seu corpo de reencarnação, no momento em que ele despertasse, ele provavelmente não saberia quantos descendentes haveria. Mas agora, ele estava com preguiça de se incomodar com este dragão. Enquanto Su Shen e Long Jueshen desapareciam, alguns antigos imperadores soberanos não conseguiam acreditar em seus ouvidos. O que eles ouviram? O Lorde Dragão realmente chamou aquela pessoa de mestre, e de forma tão humilde. Poderia ser que o ancestral do Dao da Montanha e Rio reencarnou novamente? O retorno de Su Shen da reencarnação deixou Ling Juxiao muito feliz. Infelizmente, a seita das montanhas e rios não acumulou muita fundação em uma era. Felizmente, a reencarnação de Su Shen nesta vida tinha talento de alto nível, perseverança e sorte. Seu avanço para o domínio do Dao imortal foi algo natural. Em um piscar de olhos, outra era se passou. Nestas 3 eras, o mundo imortal da montanha e rio viu muitos prodígios emergirem, o Dao marcial florescer e vários candidatos potenciais para a ascensão imortal aparecerem. Long Jueshen e Ling Juxiao olharam para o comportamento distintamente diferente de Su Shen. Eles entenderam que agora era a hora de Su Shen partir novamente. Su Shen não falou muito. Ao dar um passo, sua figura desapareceu diretamente diante do homem e do dragão. Ele chegou ao passo da montanha e rio. Várias eras se passaram sem uma invasão estrangeira. Claramente, seu corpo de rei imortal da vida anterior ainda não havia morrido, mas agora era difícil para ele resistir sozinho. Ele tinha que prosseguir rapidamente para o segundo campo de batalha. O portão da terra estrangeira, que não era aberto há muito tempo, foi aberto pela mão livre do rei imortal estrangeiro, criando uma passagem. No entanto, o que os esperava era um velho de cabelos brancos que desferiu um soco, fazendo bilhões de mundos desaparecerem e o espaço-tempo em que estavam ser aniquilado. Estou aqui. Mistério profundo. Agora nosso jogo apenas começou. Su Shen retornou ao espaço de reversão do destino. Desta vez, os pontos de reversão do destino que ele obteve ainda eram 20 milhões, inalterados. Aptidão, 100 mil. Capacidade de compreensão, 7 milhões. Histórico familiar, 100 mil. Ele então abriu a próxima vida. Uma lenda espalhou-se gradualmente por todo o mundo imortal da montanha e rio. Sempre que pessoas das terras estrangeiras queriam invadir o mundo imortal da montanha e rio, o ancestral do Dao da montanha e rio reviveria neste mundo, transformando-se em um salvador para resgatar o mundo imortal da montanha e rio do perigo. O ancestral do Dao da montanha e rio que resistiu às terras estrangeiras em cada vida era naturalmente Su Shen, o corpo de rei imortal no qual Su Shen se transformava. Atualmente, os pontos de reversão do destino de Su Shen acumularam-se em 180 milhões de pontos. Este ainda não era o limite do livro de reversão do destino. Campo de batalha do rei imortal. O rei imortal do mistério profundo observou o aparecimento contínuo de novos reis imortais. Ele estava muito satisfeito. Observador, você de fato não me decepcionou. Embora ele não soubesse porque o observador podia se dividir em tantos frutos do Dao de rei imortal. Mas agora, o rei imortal do mistério profundo olhou para cima, para o curso superior. Enquanto uma ondulação se espalhava, camadas de espaço-tempo foram distorcidas, e ordens cada vez mais poderosas transformaram-se em correntes como obsidiana, descendo dos céus. Junto com elas desceu uma figura, e atrás da figura estavam corpos de Dharma de rei imortal. Rei imortal Chuva de Jade. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 489. Mistério profundo. Como você pôde falhar em lidar com eles depois de todo este tempo? Os olhos do rei imortal Chuva de Jade estavam frios. Diante das palavras de Chuva de Jade, o rei imortal do mistério profundo falou desamparadamente. Você também deveria saber o quão problemáticos esses caras são. Eu não posso lidar com eles sozinho. Foi precisamente por causa disso que a calamidade o trouxe de volta dos anos que não existem mais. O rei imortal Chuva de Jade disse, lixo. Ao ouvir isso, o rei imortal do mistério profundo assentiu. Ele recuou para o lado, sem mostrar intenção de agir, e disse ao rei imortal Shang e aos outros, se você o matar, ou se ele matar você, este rei apoia. A aura do rei imortal Chuva de Jade, como uma névoa infinita, envolveu as cabeças dos muitos reis imortais. Dongfang Yunxiao disse temeroso, que cara aterrorizante. Ele é incontáveis vezes mais terrível do que aquele tal de mistério profundo. É este o oponente que o grão-mestre enfrentou antes? O rei imortal Shang falou lentamente, deixem este sujeito comigo. Yunxiao, ancestral árvore, não deixem ninguém destruir o mundo do observador. Dongfang Yunxiao e o ancestral árvore deixaram o campo de batalha decisivamente. Vendo isso, o rei imortal do mistério profundo não os impediu. Seu olhar permaneceu fixo no rei imortal Chuva de Jade. O olhar do rei imortal Shang também recaiu sobre Chuva de Jade. Os reis imortais que haviam se manifestado no passado, abandonaram seus oponentes, romperam seus grilhões e surgiram no corpo do rei imortal Shang. Enquanto uma luz brilhante sem limites iluminava o passado e o presente, uma nova ordem formou-se dentro do corpo do rei imortal Shang. Incontáveis espaços-tempos estilhaçaram-se centímetro por centímetro, centrando-se nele. Enquanto uma aura aterrorizante varria o campo de batalha, o rei imortal Shang atingiu um estado sem precedentes. O rei imortal Chuva de Jade observou esta cena e disse, cultivar frutos do Dao
através de múltiplas vidas, tentando romper para o reino do quase imperador imortal sozinho, não é uma má ideia. Infelizmente, também existem diferenças entre os quase imperadores imortais. Dentro do espaço de reversão do destino. Não admira que o rei imortal Chuva de Jade deixe aquele tal de mistério profundo com tanto medo. No momento em que colidiu com o rei imortal Chuva de Jade, Su Shen separou um fiapo de consciência e retornou ao espaço de reversão do destino. Ele tinha que admitir, esta era a primeira vez que ele realmente enfrentava o rei imortal Chuva de Jade. E só agora ele sentia de fato o terror de uma existência como aquela. Su Shen abriu o livro de reversão do destino. E avaliação. Colorido 9 estrelas recompensa. 90 milhões pontos de reversão do destino. Os pontos de reversão do destino que ele ganhou desta vez alcançaram espantosamente o nível de colorido 9 estrelas. E seus pontos acumulados também chegaram a 270 milhões. Isso é o suficiente. Tendo acumulado tantos pontos, Su Shen abriu o livro de reversão do destino. Quando ele pretendeu adicionar todos eles em capacidade de compreensão. Aptidão, 0. Capacidade de compreensão, 100 milhões. Limite atingido, antecedentes familiares, 0. Quando a capacidade de compreensão atingiu 100 milhões, o sinal de mais desapareceu, substituído pelo limite, impedindo nova alocação. Su Shen olhou para o livro em sua palma. Ele silenciou por um momento e então sorriu. Então é isso. Reverter o destino. Reverter o destino. Com 170 milhões de pontos restantes, Su Shen adicionou 1 milhão de pontos cada em aptidão e antecedentes familiares, então parou. Uma leve percepção surgiu em seu coração. Su Shen abriu o capítulo seguinte. Anos gloriosos do passado. Incontáveis épocas haviam se passado desde que Su Shen deixou o mundo imortal das montanhas e rios pela última vez. Dentro de uma gruta celestial no reino sem limites, uma figura de meia-idade abriu lentamente os olhos. O que ele emitia casualmente era suficiente para derrubar bilhões de mundos. Este era um imortal verdadeiro, e um dos mais poderosos atualmente existentes. À medida que as memórias de Su Shen despertavam nesta vida, mesmo antes de seu despertar, ele já havia entrado no domínio do Dao imortal, tornando-se um dos imortais verdadeiros mais poderosos de todos os tempos. A seita das montanhas e rios foi destruída. Incontáveis histórias antigas surgiram na mente de Su Shen, incluindo a história do reino das montanhas e rios. Centenas de épocas atrás, a eclosão do caos de todos os imortais levou ao declínio da seita das montanhas e rios, levando-a gradualmente à ruína. Isso foi muito depois de Su Shen ter desaparecido da última vez, e o ancestral do Dao das montanhas e rios já havia se tornado uma lenda. Até hoje, o Dao imortal é próspero, e há imortais verdadeiros tentando deixar este mundo. Su Shen suspirou levemente em seu coração. Isso era tanto bom quanto ruim. Quando o Dao imortal prosperou e ele estava ausente, muitos imortais verdadeiros nasceram para resistir às terras estrangeiras. No entanto, com a morte dos imortais verdadeiros da seita das montanhas e rios, esta era de prosperidade não toleraria a existência de um colosso. Esta era uma consequência pré-determinada. Até o palácio do Deus Dragão foi destruído junto com ela. Com este pensamento, a figura de Su Shen desapareceu da gruta celestial imortal. Com sua força atual, que poderia ser chamada de pico do imortal verdadeiro, ele rastreou o antigo karma da seita das montanhas e rios e chegou a um determinado local. Após centenas de épocas, a seita das montanhas e rios havia de fato declinado, a ponto de apenas um imortal verdadeiro ser qualificado para tocar este tabu. Agora, restava apenas uma pequena entrada da seita. Su Shen olhou para cima subitamente. Fios indetectáveis teciam-se e espalhavam-se sob os olhos de Su Shen, transformando-se imediatamente em uma figura. Então é isso. Não admira que eu tenha sentido um pedaço familiar de karma no jovem Ling naquela época. A seita das montanhas e rios ainda era chamada de seita das montanhas e rios, mas agora estava dilapidada, com apenas um pequeno monte restante. No entanto, hoje era um dia de grande alegria na seita, pois o mestre da seita das montanhas e rios havia tido seu primeiro filho. Na seita das montanhas e rios, uma pequena seita com apenas uma dúzia de pessoas. Este era um evento de grande porte. Os discípulos estavam tagarelando excitados, e até o cachorro amarelo na entrada latia sem parar. Era um dia festivo. Logo, uma garota espiou para fora. Ela olhou para a entrada da seita porque o cachorro amarelo estava latindo muito mais do que o normal hoje. Na entrada, marcada por uma placa de pedra quebrada, estava um homem de meia idade com as têmporas levemente grisalhas. O olhar do homem era gentil, mas parecia cheio das vicissitudes da vida. Ele agachou-se lentamente e acariciou o cachorro amarelo. Após ser acariciado, o animal abanou o rabo para o homem, comportando-se de forma muito afetuosa. Desde quando esse cachorro bobo é tão amigável com o estranho? A garota sabia claramente que, embora parecesse um cachorro amarelo comum, seu temperamento era extremamente feroz. Caso contrário, seu mestre não o teria designado para guardar a entrada. Tio, está a seita das montanhas e rios. Você é um artista marcial de passagem? A garota o reconheceu. O tio na frente dela era de fato muito carismático. Incapaz de se conter, ela se aproximou do tio estranho e perguntou curiosa. O tio estranho era naturalmente Su Shen. Su Shen sorriu e disse, sim e não. A garota piscou. Su Shen disse, vim aqui por uma questão de karma. A garota piscou de novo. Su Shen, estou aqui para encontrar o seu mestre da seita. A garota subitamente percebeu. Então o tio está aqui para prestar respeitos ao mestre. Su Shen balançou a cabeça. Não. A garota... Capítulo 490. Um convidado inesperado chegou à seita das montanhas e rios. Dentro da seita, um grupo de discípulos, jovens e velhos, olhava curiosamente para o misterioso homem de meia idade. Entre esses discípulos, alguns eram homens na casa dos 30 ou 40 anos, enquanto outros eram crianças de 7 ou 8 anos. Su Shen suspirou interiormente, pensando na seita das montanhas e rios de outrora, onde aqueles com aptidão do reino imperador só podiam ser considerados discípulos externos. Apenas aqueles com tal aptidão poderiam tornar-se discípulos centrais, servindo como pilares de força. Aqueles que possuíam aptidão do reino imperador podiam liderar a maré da era.
era, e sem exceção. Cada mestre da seita das montanhas e rios tinha boatos de possuir aptidão de imortal verdadeiro, sendo invencível em seu reino e capaz de suprimir uma época inteira. Hoje a melhor aptidão na seita das montanhas e rios só permite cultivar até o reino do padrão espiritual, e aqueles com má aptidão ainda estão no reino do espírito de energia aos 30 anos. O mestre da seita desta geração era uma pessoa comum, com aptidão comum, cultivo comum e aparência comum. Ling Yamping saúda o companheiro daoísta. Posso perguntar por que o companheiro daoísta veio à minha seita das montanhas e rios? Ling Yamping tinha estatura média. Ele precisava olhar para cima para encarar o homem desconhecido, e havia linhas finas sob seus olhos pelo acúmulo dos anos. Ele estava perto dos 50. Vendo o porte extraordinário do visitante, Ling Yamping suspirou secretamente. Este definitivamente não era alguém comum, pois uma pessoa comum não poderia possuir tal postura calma. Ao ouvir este nome, Su Shen soube que o homem à sua frente era um descendente de Ling Jiuxiao. Mesmo que o poder da linhagem tivesse se diluído a um nível quase imperceptível, o karma predestinado nunca fora tão forte. Aquele que familiar do passado havia pousado nesta era. Su Shen sorriu e disse, este humilde daoísta viaja amplamente. Vendo a bela paisagem aqui, desejo residir por um período. Espero que o mestre da seita permita que este humilde daoísta se hóspede por um tempo. Ling Yamping piscou. Ele olhou ao redor, suspeitando seriamente que o homem estava falando bobagens. Isso era claramente um pequeno outeiro. Seu mestre havia escolhido esta localização para a seita das montanhas e rios precisamente porque era remota e pobre o suficiente para que nenhuma outra força se desse ao trabalho de cobiçar tal lugar isolado. Embora o cultivo fosse lento, a vantagem era a ausência de disputas, permitindo-lhes viver pacificamente. Vendo a hesitação de Ling Yamping, Su Shen colocou a mão na manga e uma pedra cristalina, livre de impurezas, apareceu em sua mão. Os olhos de Ling Yamping se arregalaram imediatamente. Su Shen estreitou os olhos e disse, claro, este humilde daoísta não ficará aqui de graça. Esta pedra elemental servirá como minha taxa de acomodação. Ling Yamping esfregou as mãos e disse, Sênior, como posso aceitar isso? Isso é absolutamente inaceitável. Su Shen empurrou a pedra elemental para frente. Ling Yamping, rápido como um relâmpago, pegou a pedra da mão de Su Shen. O toque frio confirmou que era definitivamente uma pedra de grau médio ou superior. Era um item excelente. Sênior, você pode ficar aqui pelo tempo que desejar. Minha seita das montanhas e rios sempre receberá o Sênior. Não é pela pedra elemental nem nada disso. Ling Yamping estava todo sorridente. Dessa forma, Su Shen estabeleceu-se na seita das montanhas e rios. Uma seita pequena, mas bastante interessante. Su Shen sentou-se de pernas cruzadas sob a única árvore. Ele levantou lentamente a ponta do dedo, e uma areia movediça colorida fluiu como fumaça verde. O grande cachorro amarelo ao seu lado ainda abanava o rabo. Su Shen tocou-o gentilmente enquanto a fumaça verde fluía para o corpo do animal. O cachorro anteriormente alegre subitamente congelou e falou em palavras humanas. Mestre, você finalmente voltou, au au au. O cachorro parecia ter encontrado seu salvador e tentou pular em Su Shen. A expressão de Su Shen permaneceu inalterada. Ele levantou a mão e deu um peteleco direto na cabeça do cachorro, mandando voar. Au au. Não, este dragão. Long Jueshen levantou-se. Ele olhou para suas patas, depois inclinou-se para olhar seu corpo. Su Shen tirou casualmente um espelho e colocou-o na frente dele. Long Jueshen. Não. Como eu, o poderoso senhor dragão, pude reencarnar como um cachorro. Au au au. O dragão soltou um lamento fúnebre. Su Shen já havia isolado a confusão, razão pela qual as pessoas da seita das montanhas e rios não se alarmaram. Quando Long Jueshen se acalmou, ele teve que aceitar o fato de ter reencarnado como um cão. Mesmo que este dragão reencarne como um cachorro, eu ainda posso me tornar o cachorro mais poderoso. Ele se confortou. Su Shen observou esta cena, e um leve sentimento de culpa surgiu em seu coração, mas foi rapidamente extinto. Afinal, ele, Su, não era uma pessoa mesquinha e não buscaria vingança facilmente. O cachorro amarelo não era, naturalmente, a reencarnação de Long Jueshen. Su Shen buscou centenas de épocas no passado. Ele uma vez dividiu Long Jueshen em 108 pedaços, e um pensamento remanescente foi jogado casualmente em um certo tempo e espaço. Ele colocou este pensamento no corpo do cachorro amarelo, fazendo o dragão acreditar que era uma reencarnação. Long Jueshen, ignorante dessas coisas, disse com considerável vergonha, mestre, este pequeno dragão falhou em proteger a seita das montanhas e rios. Su Shen assentiu e disse, você fez o seu melhor. A mudança no destino é uma tendência inevitável. Mesmo imortais verdadeiros não podem lutar contra o destino. O dragão perguntou, mestre, você não planeja reviver o jovem Ling? Su Shen balançou a cabeça. Ele está cansado demais. Agora que a seita das montanhas e rios está destruída, pode ser um bom final para ele. Deixe-o descansar bem. O dragão assentiu suspirando. O jovem Ling viveu como uma marionete. Este dragão ainda prefere o jovem Ling destemido, aquele que não seguia o caminho comum. Ele viveu tempo demais, perdeu suas emoções e restou-lhe apenas a obsessão. Ter a vida de um imortal verdadeiro sem ser um não era uma bênção, era tortura. Su Shen disse ao dragão, de agora em diante você é o grande amarelo. Long Jueshen pescou. O que é grande amarelo? Su Shen disse, grande amarelo é um cachorro. Long Jueshen. Au au au. Ele só conseguia latir agora. Suspeitava fortemente que isso era intencional por parte de seu mestre. Em um piscar de olhos, Su Shen estava na seita das montanhas e rios há 5 anos. Long Jueshen não esperava que a seita atual tivesse caído em tal declínio, e ele até se tornará um cão de guarda. Isso parecia um pouco coincidente. Enfrentando o olhar fugaz direcionado a ele, o dragão pensou rapidamente. O mestre é tão magnânimo, onipresente e sábio como sempre. Su Shen retirou o olhar. O dragão suspirou secretamente. Do lado de fora do portão principal da seita das montanhas e rios, havia um barulho barulhento. Long Jueshen disse, au au. Mestre, a seita das montanhas e rios parece ter encontrado problemas. Capítulo 491.
Fora da seita das montanhas e rios, a comoção barulhenta vinha de uma escola chamada Seita do Tigre Feroz. Bobagem. Como a irmã Júnior poderia ter roubado suas coisas? Os discípulos da seita das montanhas e rios estavam cheios de indignação justa. Fora do portão da montanha estavam 5 discípulos da seita do Tigre Feroz, um dos quais usava vestes ligeiramente diferentes dos outros 4, além de ser toda preta, também tinha o emblema de um tigre negro. Este era um discípulo do núcleo interno da seita do Tigre Negro. A seita do Tigre Negro, por outro lado, era uma escola famosa em um raio de 1000 milhas, com um especialista do reino da alma espiritual presidindo-a. O discípulo líder da seita do Tigre Negro zombou. Se é verdade ou não, saberemos assim que revistarmos. Aconselho vocês a entregarem rapidamente a pílula de essência espiritual de 3º grau que este jovem mestre perdeu, caso contrário. Se este jovem mestre tiver que revistar pessoalmente, as coisas não serão tão simples. O discípulo líder da seita do Tigre Negro olhou para todos com desdém, mas quando seu olhar pousou em uma jovem mulher, sua expressão tornou-se gananciosa. A figura requintada da mulher estava envolta no uniforme da seita das montanhas e rios, suas curvas graciosas, sua pele clara. Ela era uma beleza rara. Se você não puder entregar a pílula de essência espiritual de 3º grau que este jovem mestre perdeu, tudo bem. Desde que esta mulher venha comigo para a seita do Tigre Feroz, este jovem mestre pode fingir que nada aconteceu. Caso contrário, este jovem mestre reportará a aliança da andorinha voadora e revogará a qualificação de escola da sua seita das montanhas e rios. Os rostos de muitos discípulos da seita das montanhas e rios empalideceram. Eles sabiam que a seita das montanhas e rios era o trabalho da vida de seu mestre. Se sua qualificação de escola fosse revogada, como poderiam encarar os ancestrais da seita das montanhas e rios, ou seu mestre e sua mestra? Homem mau, você é um grande homem mau. Papai vai te bater até a morte quando ele voltar. Uma menina de 5 ou 6 anos com Maria Chiquinhas apontou para o discípulo da seita do Tigre Feroz. O sorriso no rosto do discípulo da seita do Tigre Feroz desapareceu. Uma escola de lixo que não é nem de 2º grau ousa ameaçar este jovem mestre? Nada bom. Os rostos dos muitos discípulos da seita das montanhas e rios mudaram, e um mau pressentimento surgiu em seus corações. Eles nunca esperaram que o jovem à frente deles fosse tão cruel a ponto de erguer as mãos contra a irmã Júnior mais nova deles. Eles não tinham meios de resistência diante do jovem, exatamente quando sua irmã Júnior estava prestes a sofrer um destino cruel. Uma mão grande segurou firmemente o pulso do jovem, impedindo de avançar sequer um centímetro. Tio Su, o recém-chegado era Su-Shen, e Tio Su era o tratamento respeitoso dado a Su-Shen pelos discípulos da seita das montanhas e rios. Eu lhes disse para cultivar adequadamente. Agora sabem que são impotentes? Su-Shen bufou friamente para os outros discípulos da seita das montanhas e rios, fazendo-os baixar a cabeça de vergonha. Embora o Tio Su ocasionalmente lhes ensinasse o cultivo, eles nunca focaram nisso, e o que o Tio Su lhes ensinava era como um livro celestial. Então, com o tempo, eles pararam de se importar. Agora, diante dos discípulos da seita do Tigre Feroz, eles não tinham poder para lutar. Isso fez Su-Shen suspirar novamente, lamentando que a seita das montanhas e rios tivesse declinado a tal ponto. Ele pessoalmente ensinava o Dao, mas ninguém estava disposto a ouvir. Quem é você? O discípulo da seita do Tigre Feroz olhou para o homem de meia-idade que aparecia com apreensão. Apenas um olhar revelava que ele era extraordinário, não como comportamento que poderia ser cultivado em tal escola. Su-Shen o ignorou, jogando-o fora casualmente, e então disse aos discípulos da seita das montanhas e rios: observem cuidadosamente agora. Quanto ao que vocês puderem compreender, essa será a sua própria oportunidade. Os discípulos da seita das montanhas e rios olharam para Su-Shen. A pequena menina também olhou para Su-Shen curiosamente. E até mesmo o grande cão amarelo ao lado deles olhou fixamente para Su-Shen, com medo de perder um único segundo. Su-Shen calmamente ergueu a mão e lentamente a trouxe para baixo em direção à frente. O discípulo da seita do Tigre Feroz sentiu seu corpo. Bem, seu corpo inteiro estava intacto, sem falta de braços ou pernas, nem mesmo suas roupas estavam danificadas. Blefe. O discípulo da seita do Tigre Feroz ficou furioso pela humilhação, acreditando que haviam sido enganados. Neste momento, os discípulos da seita das montanhas e rios também se olharam com olhos arregalados. Eles não haviam piscado agora há pouco. O que acabou de acontecer? O que eles estavam fazendo? O Long Jueshen olhou para todos com piedade. Tais métodos, para se obter sequer uma compreensão superficial, tornaria alguém o especialista de nível mais alto em todos os céus. Com sua percepção, ele podia ver claramente que aqueles poucos discípulos da seita do Tigre Feroz já haviam morrido 800 vezes. Acontece que quem estava diante deles era um imortal verdadeiro, e eles haviam sido puxados de volta, razão pela qual estavam perfeitamente intactos. Tio, eu quero tentar. A jovem mulher destacou-se resolutamente, o que assustou os outros discípulos da seita das montanhas e rios. Sexta irmã Júnior, o que você quer fazer? A jovem mulher disse: eu quero matá-los. Su-Shen olhou para ela com leve aprovação, então sacou uma espada longa e a lançou. A mulher pegou a espada e encarou os discípulos da seita do Tigre Feroz, dizendo: meu nome é Ling Yoken. Este é o nome que meu mestre me deu, e é também o nome que matará vocês. Os discípulos da seita do Tigre Feroz olharam uns para os outros e explodiram em risadas. O riso parou abruptamente. Conforme a luz da espada brilhava nos olhos de Ling Yoken, a espada longa em sua mão se estilhaçou, e os fragmentos caíram no chão. Os discípulos da seita do Tigre Feroz colapsaram, seus olhos ainda mantendo uma expressão de deboche. Os outros discípulos dentro da seita das montanhas e rios olharam uns para os outros. Esta ainda era a sexta irmã sênior que eles conheciam? O que acabou de acontecer? Su-Shen sorriu. Realmente não foi fácil, finalmente alguém teve alguma compreensão e a determinação para se tornar mais forte. Su-Shen virou-se e disse com um sorriso: Xiao Xian, você quer se tornar discípula do Tio Su? Desde que você balance a cabeça, o Tio Su a aceitará como discípula e lhe ensinará técnicas absolutas de habilidade divina, para que você possa se tornar ainda mais forte que sua sexta irmã sênior. Ling Xian piscou. Desde que você balance a cabeça, você poderá se tornar ainda mais forte que seu papai. Ling Xian balançou a cabeça negativamente.
Su Shen suspirou em seu coração. Ele não estava surpreso com este resultado. Esta era a enésima vez que ele era rejeitado. Pensar que ele, um digno imortal verdadeiro deste reino, um quase imperador imortal das montanhas e rios e o salvador de todos os céus, seria um dia repetidamente rejeitado por alguém. Ele olhou para Ling Xian. Ele, Su, não guardava rancores. A aura familiar que ele sentirá anteriormente era a de Ling Xian, a filha de Ling Yamping. E essa aura familiar era a aura do Senhor da Vida e da Morte. O Senhor da Vida e da Morte na verdade sobreviveu, não totalmente apagado pela calamidade. Talvez esta fosse a força de um quase imperador imortal de alto nível, já possuindo um traço de autopreservação diante de um imperador imortal como a calamidade. Tio Su, eu estou disposta a me tornar sua discípula. Ling Youqin ajoelhou-se com um baque e curvou-se respeitosamente para Su Shen. Su Shen balançou a cabeça e disse, não há destino de mestre e discípulo entre você e eu. Ling Youqin mordeu o lábio fino. O Long Jueshen olhou para Ling Youqin com piedade. Até mesmo ele só podia ser um animal de estimação. Ser discípulo do mestre não era tão fácil. No entanto, o Long Jueshen olhou para Ling Xian curiosamente. Ele não conseguia entender que tipo de magia esta garotinha possuía que fizesse o mestre tentar implacavelmente aceitá-la como discípula. Mesmo sendo rejeitado repetidas vezes, isso não o deixava zangado. Ele realmente não conseguia entender. 3 dias depois, Ling Yamping e sua esposa retornaram à seita das montanhas e rios. Senhor Su, você está dizendo que deixou Youqin matar os discípulos da seita do Tigre Feroz? Capítulo 492. Ling Yamping estava andando de um lado para o outro ansiosamente. A seita do Tigre Feroz era uma seita poderosa em um raio de 1000 milhas. Esmagar a seita das montanhas e rios não era diferente de esmagar uma formiga. Su Shen calmamente pegou a xícara de chá sobre a mesa e soprou. Velho Ling, por que você está tão ansioso? É apenas a pequena seita do Tigre Feroz. Ling Yamping abriu a boca querendo falar mas hesitando. Ele suspirou suavemente. Senhor Su, você não sabe. Há um especialista do reino da alma espiritual estabelecido na seita do Tigre Feroz. E eles sempre foram prepotentes em suas ações. Uma vez que a seita do Tigre Feroz souber que um discípulo morreu dentro da minha seita das montanhas e rios, eles definitivamente não deixarão isso passar facilmente. Naquela hora, eles não deixarão Youqin ir facilmente, nem deixarão minha seita das montanhas e rios em paz. Su Shen tomou um gole de chá, seu rosto calmo e imperturbável. O que um especialista do reino da alma espiritual sequer conta. Ling Yamping olhou para Su Shen com desconfiança, murmurando para si mesmo. Poderia o Sênior Su ser uma potência do reino do rei? Su Shen estava na seita das montanhas e rios há 5 anos. Ling Yamping sabia que Su Shen era um artista marcial poderoso, mas não sabia exatamente o quão poderoso. No entanto, vendo que Su Shen desconsiderava completamente a seita do Tigre Feroz, Ling Yamping só conseguia pensar nas lendárias potências do reino do rei, que podiam dominar uma dinastia e estabelecer poderosas forças de 4º grau. Quanto àquelas potências lendárias do reino do rei, Ling Yamping ouvirá de seu mestre que a seita das montanhas e rios outrora também teve um especialista do reino do rei presidindo-a. Ling Yamping apenas sorriu com tais palavras. Se a seita das montanhas e rios realmente tivesse um especialista do reino do rei presidindo-a, como poderia ter caído neste estado? Su Shen olhou indiferentemente para Ling Yamping. Ling Yamping disse, o Sênior Su planeja agir pessoalmente? Su Shen balançou a cabeça negativamente. Ling Yamping. A cena caiu em silêncio por um momento. Ling Yamping quebrou o silêncio, cobrindo o rosto com a manga, mudando instantaneamente sua expressão. Com catarro e lágrimas, ele lamentou. Sênior Su, a seita das montanhas e rios me foi passada por meu mestre. Eu absolutamente não posso deixar o legado da seita das montanhas e rios ser quebrado comigo, caso contrário. Que rosto terei para encontrar meus ancestrais? Su Shen divertiu-se. Desde que você, velho Ling, concorde com um pedido meu, não é impossível eu te ajudar uma vez. A expressão de Ling Yamping iluminou-se imediatamente. Sênior Su, por favor, fale. Mesmo que você queira a posição de atual mestre da seita das montanhas e rios, eu não diria uma palavra. Su Shen. Cough, cough. Não tenho interesse na posição de mestre da seita das montanhas e rios. Velho Ling, você deve continuar sendo. Ling Yamping sentiu um pouco de arrependimento. Passar a posição de mestre da seita para uma existência mais poderosa poderia ser considerado a revitalização da seita, mas infelizmente, o Sênior Su não se importava com a posição de mestre da seita das montanhas e rios. Su Shen disse, desde que você, velho Ling, deixe Xian me reconhecer como mestre dela, eu posso ajudar a seita das montanhas e rios a resolver este problema. Ao ouvir isso, Ling Yamping disse sem jeito, Sênior Su, você deve conhecer a personalidade da minha filha. Que tal você olhar para outros discípulos na seita para ver se há alguma boa perspectiva? Ling Yamping também estava muito frustrado. Ele não sabia porque sua filha não queria reconhecer o Sênior Su como seu mestre. Sempre que este assunto era trazido à tona, ela recusava, chorando e fazendo cena, o que dava a Ling Yamping uma enorme dor de cabeça. Su Shen fechou os olhos. Ling Yamping suspirou. Para a seita das montanhas e rios superar esta dificuldade e continuar seu legado, ele não tinha escolha a não ser fazer o papel de vilão. Vários dias depois, Ling Xian estava respeitosamente na frente de Su Shen, seu pequeno rosto ainda mostrando um traço de desafio. Su Shen não sentiu constrangimento, ele até achou divertido. O grau de despertar de Ling Xian era significativamente maior que o de Gongon Ling, que estava completamente perdido, e ela até se lembrava vagamente dele. Não quer reconhecê-lo como mestre? Sinto muito, Su Shen não força as pessoas, mas isso não significa que ele não tenha meios. Mestre, Ling Xian finalmente falou. Su Shen sorriu e beliscou casualmente o pequeno rosto de Ling Xian, pequena Xian, tão obediente. Neste momento, a pequena Ling Xian experimentou a traição da natureza humana pela primeira vez. E Su Shen, que valorizava suas promessas, naturalmente não as quebraria. Fora da seita do Tigre Feroz, os discípulos de guarda notaram uma figura aproximando-se lentamente no crepúsculo distante. O que é aquilo?
Os dois discípulos de guarda olharam um para o outro. Conforme a figura se aproximava gradualmente, eles finalmente viram claramente que parecia ser um grande cão amarelo. No entanto, aquele grande cão amarelo estava em pé e caminhando como uma pessoa. Uma bestas espirituais, isso é uma bestas espirituais. As palavras pararam abruptamente assim que caíram. A seita inteira estava vazia, sem rastro de qualquer criatura viva. Era completamente diferente da agitada seita do tigre feroz de antes. Todos pareciam ter desaparecido de repente, e não havia sinais de luta. Um grande cão amarelo, aproveitando que o sol ainda não havia se posto totalmente, afastou-se calmamente na direção do pôr do sol. No dia seguinte, no início da manhã, Ling Yamping, ainda em sono profundo, foi acordado por seus discípulos. Uma notícia fez seus olhos se arregalarem. A seita do tigre feroz sumiu? Esta não era uma notícia pequena. Como um colosso em um raio de 1000 milhas, a seita do tigre feroz era vigiada por inúmeros olhos. Agora seu desaparecimento repentino já havia se espalhado por toda parte. Poderia ser o Sênior Su quem agiu? A expressão de Ling Yamping era de alegria, e ele pensou consigo mesmo. Como esperado do Sênior Su, uma potência do reino do rei é verdadeiramente aterrorizante. O discípulo balançou a cabeça negativamente. Mestre, as notícias de fora da montanha dizem que parece ser uma bestas espirituais que fez a seita do tigre feroz desaparecer. E era uma besta espiritual cão. Ling Yamping murmurou para si mesmo. Poderia o Sênior Su ser uma besta espiritual? Su Shen. O Long Jueshen, que estava ao seu lado, olhou curiosamente para Su Shen. Alguém mais está tentando comer feijões vermelhos? Embora seu soberano fosse magnânimo e abrangesse tudo, o Long Jueshen lamentou em seu coração. Ling Xian não teve escolha a não ser aceitar a realidade. Ela tornou-se discípula de Su Shen. Mas, mestre, você não deveria estar me ensinando técnicas de cultivo e habilidades únicas? Ling Xian piscou os olhos. Su Shen beliscou o rosto da fofa criaturinha e sorriu. Quem te disse isso? Ling Xian piscou os olhos. Papai disse a Xian que contanto que eu reconhecesse o tio Su como meu mestre, o tio Su ensinaria a Xian técnicas de cultivo e habilidades divinas que me tornariam mais forte. Então Xian contará ao papai essas técnicas de cultivo e habilidades divinas, e o papai dará a Xian muita comida deliciosa. Quando se tratava de comida deliciosa, Ling Xian inconscientemente engoliu um bocado de saliva, seus olhos grandes e redondos incrivelmente fofos. Su Shen sorriu gentilmente e disse, então é isso, seu papai estava certo. Su Shen vasculhou sua manga e tirou um livro. Ele entregou o livro a Ling Xian. Este é meu legado como seu mestre. Você pode pegá-lo e compreendê-lo. O Long Jueshen curiosamente ergueu a cabeça e viu escrito na frente do livro. Esboço básico de cultivo do reino do espírito de energia. O Long Jueshen pensou consigo mesmo. Com certeza foi o descendente do jovem Ling quem ofendeu o soberano. Parece que problemas estão vindo. Capítulo 493. Ling Yamping olhou fixamente para o livro em sua mão. Esboço básico de cultivo para o reino do espírito de energia. Aquele não era um livro encontrado em qualquer banca de rua. O exemplar ainda era novo, como se tivesse sido comprado recentemente e nunca aberto. Será que o Sênior Su percebeu meu plano? Ling Yamping sentiu um pouco de culpa. No entanto, o pensamento foi rapidamente descartado. Ele refletiu secretamente. Xian ainda não começou a cultivar. Ela nem sequer atingiu o reino do espírito de energia. Construir uma fundação não parece errado. Ling Yamping não se prendeu a isso e devolveu o livro para Ling Xian. Sob a árvore, Su Shen sorriu. Nos livros existem belezas como jade e nos livros existem casas de ouro. Dentro de um livro comum estava o método de cultivo mais forte do reino do espírito de energia. Se Ling Yamping tivesse sido mais paciente e o abrisse casualmente, poderia ter descoberto algo diferente. Infelizmente, ele não o abriu, mas isso também estava dentro das expectativas de Su Shen. Velho Ling, ó velho Ling, não diga que não te dei uma chance. O Long Jueshen sabia que alguém estava prestes a ter azar. Ele lamentou pelo descendente do rapaz Ling. Mas era uma sorte que ainda houvesse um indivíduo promissor que chamou a atenção do mestre, embora ele ainda não tivesse descoberto nada de especial nela. Os pensamentos do mestre não eram algo que ele pudesse compreender. Talvez aquela jovem tivesse alguma qualidade extraordinária. A primavera passou, o outono veio, o frio do inverno e o calor do verão. Num piscar de olhos, mais 5 anos se passaram. Nesses 5 anos, a seita das montanhas e rios mudou, mas nem tanto. O restante dos discípulos da seita eram medíocres. Mas do galinheiro emergiu uma fênix. Ling Yoking, a sexta discípula da seita das montanhas e rios, superou de longe os outros discípulos por uma grande margem. Em 5 anos, ela até alcançou o avanço para o reino do padrão espiritual, tornando-se uma gênia um tanto famosa. Isso fez Ling Yamping sorrir de orelha a orelha, exclamando repetidamente que seus ancestrais o haviam abençoado. Após Ling Yoking alcançar o avanço para o reino do padrão espiritual, ela foi até Su Shen. Tio Su, o senhor acha que agora estou qualificada para me tornar sua discípula? Su Shen balançou a cabeça, recusando. Isso decepcionou muito Ling Yoking. Ling Yamping sentiu-se muito penalizado, chegando ao ponto de trazer excepcionalmente 2 potes de bom vinho e vários frangos assados para Su Shen. Infelizmente, Ling Yamping voltou derrotado, caiu em um sono profundo e não saiu do quarto por vários dias. Ling Yoking deixou a seita das montanhas e rios naquele dia. Ela queria se aventurar, conhecer outros gênios, ver quão vasto este mundo realmente era e que tipo de pessoa poderia atrair o olhar do tio Su. A irmã Júnior Xian. Embora Ling Yoking estivesse com inveja, ela não prejudicaria sua jovem irmã Júnior, então escolheu deixar a seita. O cultivo de Ling Xian alcançou o avanço para o reino do padrão espiritual e depois, para o reino do mar espiritual. Ling Yamping olhou seriamente para o livro em sua mão.
Esboço básico de cultivo para o reino do mar espiritual. Ele finalmente esperou por este dia. No entanto, Ling Yamping descobriu um assunto muito sério. Ele não conseguia entender absolutamente nada. O livro inteiro estava em branco, o que o deixou profundamente desanimado. Ling Xian perguntou curiosa. Papai não entende o conteúdo do livro? Ling Yamping perguntou estranhando. Existe conteúdo neste livro? Ling Xian disse. Papai é tão bobinho, tem muito conteúdo aqui e é muito simples. Ling Yamping ficou em silêncio. As alegrias e tristezas das pessoas não são as mesmas. Ling Xian piscou os olhos. Papai, você quer que a Xian explique para você? Se o mestre souber, ele no máximo vai brigar com a Xian. Ling Yamping ficou atônito. Após um longo momento, ele sorriu com alívio, balançando a cabeça e dizendo: esta é a sua oportunidade, não a do seu pai. 50 anos se passaram depressa e eu, seu pai, caí em obsessão. A ascensão da seita das montanhas e rios não deve depender de tais meios. Xian, você é um tesouro concedido à nossa seita das montanhas e rios pelo céu, mas o fardo da seita não deve ser colocado sobre você. Ling Xian pareceu entender, mas não totalmente. Num piscar de olhos, mais 5 anos se passaram. Ling Xian já tinha 15 anos. Su Shen disse: eu, seu mestre, não tenho mais nada para lhe ensinar. Ling Xian piscou os olhos. Ela tinha bons motivos para suspeitar que seu mestre a estava enganando. Ling Xian encarou Su Shen com seus olhos grandes. Su Shen ficou em silêncio por um momento, então tirou outro livro de sua manga. Esboço básico de cultivo para o reino rei. Su Shen disse impotente: este realmente é o meu último trunfo como seu mestre. Ling Xian guardou alegremente o esboço básico de cultivo para o reino rei. Todos os discípulos da seita das montanhas e rios, junto com Ling Yamping e sua esposa, vieram se despedir dela. Pai, mãe, mestre e irmãs seniores, estou descendo a montanha para ganhar experiência. Ling Xian estava muito animada. Os outros discípulos estavam relutantes em se separar. Ling Yamping e sua esposa enxugaram as lágrimas. Xian ainda é tão jovem. E se ela for intimidada lá fora? Diante da acusação de sua esposa, Ling Yamping parou de chorar de repente, com um sorriso contido nos lábios. Após se despedir de todos, Ling Xian deu um salto, voando pelo ar. Todos. Neste momento, apenas o assobio do vento e a figura de Ling Xian se afastando permaneceram. Aquela era a irmã Júnior. Eu imaginei coisas. A irmã Júnior voou. Deve ter sido minha imaginação. Voar pelo ar, que reino era aquele? Nem mesmo o mestre deles conseguia fazer isso. Aquela era nossa Xian agora há pouco? A senhora Ling esfregou os olhos, achando que tinha visto errado ou tido uma alucinação. Ling Yamping sorriu e disse: viu, senhora, você pode ficar tranquila. Já está de bom tamanho se a Xian não intimidar os outros. Aquilo era o reino da conexão profunda, uma jovem tão nova no reino da conexão profunda, sob a árvore antiga. O Long Jueshen olhou para Su Shen, que havia se levantado, e perguntou: mestre, estamos partindo? Su Shen assentiu. O Long Jueshen perguntou, confuso: o mestre não pretende deixar uma oportunidade para a seita das montanhas e rios se reerguer? Su Shen disse: eu já deixei coisas para eles. Quanto a se a seita das montanhas e rios poderá recuperar sua glória no futuro, isso dependerá dos esforços das gerações sucessivas da seita. O Long Jueshen suspirou com emoção. O estado de espírito do mestre, este pequeno dragão realmente não pode esperar alcançar. Ele captou algo vagamente, mas permanecia envolto em névoa. Su Shen olhou para cima e disse suavemente: no entanto, há mais uma coisa a fazer antes de partir. O Long Jueshen entendeu. Outra pessoa estava prestes a ter azar. Assim que Su Shen e o Long Jueshen desapareceram num piscar de olhos de onde estavam. No fluxo do tempo, uma figura majestosa observou o súbito aparecimento de um homem e um cachorro. Mestre do grande vazio, é realmente você. Aquela figura majestosa reconheceu a identidade de Su Shen, que nada mais era do que o mestre do grande vazio, um dos 3 gigantes supremos do reino imortal. Por que você tem karma entrelaçado com a seita das montanhas e rios? Diante do questionamento do ser majestoso, o olhar de Su Shen estava calmo, desprovido de qualquer emoção. Você está questionando este venerável? De repente, aquele imortal verdadeiro, que estava revertendo o tempo, pensou em algo. Você é. Antes que as palavras pudessem sair, Su Shen cerrou 5 dedos e aquele imortal verdadeiro foi instantaneamente aniquilado. Até mesmo seus rastros foram apagados. O ancestral do Dao de montanhas e rios havia retornado. Infelizmente, aquele imortal verdadeiro não pôde dar voz à conjectura em seu coração. Capítulo 494. O Long Jueshen presenciou pessoalmente um imortal verdadeiro de topo morrer pelas mãos de seu senhor, sem nenhum esforço. Ele lamentou silenciosamente por aquele imortal verdadeiro em seu coração. Estava realmente acabado para ele. Embora a posição de imortal verdadeiro ainda existisse, aquele que ocuparia essa posição não seria mais aquele indivíduo. Ele se fora completamente. Su Shen pressionou para baixo casualmente. Bem, ninguém jamais seria capaz de atingir o Dao de imortal verdadeiro neste Dao novamente. Su Shen assentiu com satisfação. O assunto estava resolvido. A seita das montanhas e rios ainda poderia existir. Não era que aqueles imortais verdadeiros não pudessem destruir a seita. Em vez disso, havia imortais que queriam usar a seita das montanhas e rios como isca. Embora o ancestral do Dao de montanhas e rios da seita tivesse se tornado uma lenda, os imortais sempre se lembravam dessa lenda. Eles temiam a retaliação do ancestral do Dao em seu retorno e também cobiçavam seu poder, desejando usar a seita para encontrar sua reencarnação enquanto ele estivesse fraco e então dividir seu fruto do Dao. A ideia era bela, mas a realidade era cruel. No dia em que Su Shen despertou suas memórias nesta vida, ele já era um ser invencível. Em outras palavras, o ancestral mais forte deles era a reencarnação do inimigo. Portanto, o imortal verdadeiro que veio foi tragicamente morto por Su Shen. O Long Jueshen, que estava ao lado, estava ansioso para tentar. Senhor, nosso objetivo agora é ir e matar aqueles filhos da mãe? Ele não havia esquecido que sua queda foi inteiramente por ter sido atacado em grupo por aqueles sujeitos desonrados, e guardava esse rancor profundamente. Ele não podia se vingar antes, mas agora que seu senhor havia retornado, é preciso saber que em sua era, havia mais do que apenas 2 ou 3 imortais verdadeiros.
Era uma era de florescimento do domínio do Dao imortal. No fim, ele foi o único que sobrou, e todos os imortais, até mesmo os gigantes, caíram pelas mãos do homem à sua frente. Lidar com esses peixes pequenos era simplesmente fácil. A raça humana tem um ditado muito bom. Um cachorro agindo ferozmente sob o poder de seu dono. O Long Jueshen sentiu que não havia problema. Agora que ele havia reencarnado como um cachorro, se não agisse ferozmente sob o poder de seu dono para se vingar, não teria reencarnado em vão. Su Shen olhou para o Long Jueshen com surpresa e depois rejeitou o pedido dele. Outros naturalmente irão resolvê-los. O Long Jueshen ficou atônito. Ele ponderou por um momento. O senhor quer usar aqueles imortais verdadeiros como uma pedra de amolar para aquela garotinha Xian? Su Shen não respondeu, o que solidificou os pensamentos do dragão. Um grupo de imortais verdadeiros, os seres mais nobres do reino imortal, servindo meramente como pedras de amolar nos olhos do homem à sua frente, que desdenhava até de agir pessoalmente. Que trágico. Para aquele sujeito sequer pensarem em conspirar contra o senhor, eles realmente têm mais audácia do que este dragão. Embora não soubesse o que havia de especial em Ling Xian, o Long Jueshen acreditava no julgamento de seu senhor. Quando a jovem mestre subisse, ela ainda seria sua mestre, e ele ainda seria capaz de se vingar ferozmente. Na pior das hipóteses, deixaria aquela garotinha montá-lo. Após Su Shen resolver os antigos problemas da seita das montanhas e rios, ele levou o Long Jueshen de volta ao reino do grande vazio. Para as pessoas da seita agora, após a partida de Su Shen, parecia que tiveram um sonho, mas não lembravam de nada. Su Shen retornou ao reino do grande vazio e começou seu cultivo em isolamento. O Long Jueshen também começou o seu. No entanto, em uma noite escura e ventosa, o dragão escapuliu do reino do grande vazio. Su Shen fez vista grossa e não se incomodou com aquele cachorro. E o treinamento de Ling Xian correu muito bem. Ela nunca encontrou contratempos pelo caminho. De sul a norte, se alguém a provocasse, ela resolvia com um tapa. Se um tapa não fosse suficiente, dava outro. Se o inimigo fosse casca grossa, ela seguia com um golpe de espada. Com esses 3 movimentos, ela era imparável, dominando por toda a terra. O que surpreendeu Ling Xian foi que o resumo básico de cultivo do reino rei que seu mestre lhe deixou sempre lhe dava percepções diferentes toda vez que ela tinha uma epifania. Era mais profundo do que qualquer habilidade divina ou método de cultivo. Do reino da manifestação espiritual ao reino da conexão profunda. Do reino da conexão profunda ao reino da temperagem do vazio. Do reino da temperagem do vazio ao reino nirvana. E então ao seu estado atual de ser invencível em todo o universo, estilhaçando um grande imperador da era atual com um único tapa. Reino rei, não é o reino da conexão profunda? Ling Xian se perguntou curiosa. O grande cachorro amarelo ao lado dela, porém, complementou em seu coração. Também poderia ser o reino rei imortal. O grande cachorro amarelo era o Long Jueshen, que havia escapulido do reino do grande vazio, para agir ferozmente sob o poder de seu dono. Ele entendeu profundamente que tinha que construir um bom relacionamento com sua jovem mestre e estabelecer uma base emocional profunda. Claro, esse não era o propósito principal dele. O propósito principal era o resumo básico de cultivo do reino rei na mão de Ling Xian. Ela não era apenas descendente do pequeno Ling, mas também a única discípula que seu senhor considerou digna. O dragão sabia que, com o caráter de seu senhor, ele certamente não ensinaria um método básico de cultivo para o reino da conexão profunda. O rei, além do reino da conexão profunda no mundo mortal, também se referia ao reino supremo no domínio do Dao imortal, o reino rei imortal. Uma oportunidade cobiçada por incontáveis imortais verdadeiros e também pelo Long Jueshen. No entanto, mais de uma vez, o dragão quis acessar o livro, mas cada vez voltava derrotado. Quando Ling Xian o abria, ele registrava o Dao do cultivo, mas quando ele o abria, estava em branco. Ele estava muito relutante. Após muito vagar, Ling Xian retornou à seita das montanhas e rios. Por causa dela, a seita, embora experimentasse um abismo geracional, foi capaz de se estabelecer como uma potência de topo neste mundo. Ling Yamping estava muito feliz. Sob sua liderança, a seita não apenas foi restaurada. Embora tudo isso dependesse de sua filha, isso não era importante. Ser capaz de dar à luz um gênio como Ling Xian também era sua própria capacidade. Esse era o feito do qual Ling Yamping mais se orgulhava na vida. Ele não apenas vingou seu mestre, mas também o mestre de seu mestre e o mestre do mestre de seu mestre. Dentro da seita, os discípulos que careciam de aptidão no passado já estavam velhos e frágeis. A única ainda jovem era a irmã sênior Ling Youqin. Vendo Ling Xian novamente, Ling Youqin sentiu um certo torpor. Ela tinha uma obsessão, mas não sabia de onde vinha. Ela vira inúmeros gênios, eventualmente escolhendo retornar à seita, mas nenhum deles era tão deslumbrante quanto a mulher à sua frente. Ling Yamping estava muito satisfeito em ver Ling Xian novamente. Xian, seu palco não deve permanecer apenas aqui. Papai sempre apoiará você. Um token apareceu na mão de Ling Yamping e ele o entregou a Ling Xian. Na verdade, minha seita das montanhas e rios não é uma seita deste mundo, mas sim fugiu para cá após ser destruída por um grande inimigo no passado. Se você deixar este mundo, poderá usar este token para ir ao antigo local da seita das montanhas e rios. O ancestral da seita enterrou uma fortuna lá quando a seita foi destruída. Ling Xian aceitou o token. Ela precisava ir ao reino superior. Ainda tinha muitos segredos que não havia descoberto. Capítulo 495. A seita das montanhas e rios tinha Ling Youqin, que foi o próximo mestre da seita atual da seita das montanhas e rios depois de Ling Yamping. Ling Xian, por outro lado, deixou a seita das montanhas e rios e viajou para outros mundos. Após enfrentar inúmeras dificuldades, ela finalmente encontrou as ruínas do antigo local da seita das montanhas e rios com a ajuda do grande cão amarelo, o Long Jueshen. A expressão do Long Jueshen era estranha. Ele parecia ter pensado em algo, mas não disse nada, virando-se para Ling Xian e dizendo: o último legado e a fundação deixados pelos ancestrais da seita das montanhas e rios estão lá dentro. Entre, e talvez você
entenda a história da seita das montanhas e rios e o que realmente aconteceu naquela época. Esta é a última coisa que seu ancestral deixou para você. Dada a natureza de um imortal verdadeiro, a seita das montanhas e rios já teria sido obliterada há muito tempo. Agora, com o surgimento das ruínas, o Long Jueshen sabia sem sombra de dúvida que aquilo era obra de seu mestre. Até a capacidade de Ling Xiyan de chegar a este lugar deveu-se à orientação sutil de seu mestre. Ele também, sem saber, havia entrado neste julgamento, tornando-se parte indispensável do esquema, o que fez o Long Jueshen suar frio. Ele era de fato aterrorizante. Se seu mestre o quisesse morto, não precisaria mover um dedo. Ele morreria sem saber o porquê. Assim como aqueles senhores imortais no alto do reino imortal, que talvez ainda não soubessem que uma crise era iminente e que suas vidas quase infinitas haviam entrado em contagem regressiva. A lacuna entre um imortal verdadeiro e um rei imortal era muito maior do que o Long Jueshen imaginara, levando ao desespero. Ling Xiyan, segurando o token, deu um passo para dentro. Ling Xiyan não apenas recebeu o legado da seita das montanhas e rios, o que melhorou sua aptidão e lhe concedeu inúmeros recursos, mas também aprendeu a verdade por trás da destruição da seita das montanhas e rios. As cenas dos ancestrais da seita das montanhas e rios morrendo em batalha passaram por sua mente como um pergaminho em movimento rápido, mas permaneciam vividamente claras quando ela fechava os olhos. Os imortais, aproveitando-se da defesa da seita das montanhas e rios contra a terra estrangeira, lançaram um ataque, levando à morte de todas as potências da seita das montanhas e rios, transformando a força número 1 do reino imortal em uma força menor insignificante. Eu sou uma pessoa da seita das montanhas e rios. Já que recebi sua graça, naturalmente devo carregar seu karma. Ling Xiyan curvou-se profundamente. Ela respirou fundo e disse, imortais, mesmo imortais verdadeiros não podem impedir meus passos, Ling Xiyan. As dívidas dos ancestrais da minha seita das montanhas e rios, um dia, eu, Ling Xiyan, as reclamarei uma alma daqueles imortais altos e poderosos em nome dos ancestrais da minha seita das montanhas e rios. O Long Jueshen olhou para a postura séria de Ling Xiyan e pensou consigo mesmo. Parece que o objetivo do mestre foi alcançado com sucesso. Aqueles imortais verdadeiros estão destinados a se tornar degraus para esta mulher, um passo indispensável para ela alcançar o auge. Ao mesmo tempo, Su Shen brincava com a pedra de gravação em sua mão, com um sorriso no rosto. Dentro da pedra de gravação estavam as cenas que acabaram de acontecer com Ling Xiyan. Este era o histórico sombrio da Senhora da Vida e da Morte. Su Shen colocou a pedra de gravação em sua manga, seu olhar direcionado aos céus. A situação atual da guerra não é otimista. Até aquele sujeito, o ancestral árvore, caiu em reencarnação novamente, deixando apenas Yun Xiao e o Senhor da Montanha e do Rio. Eu só preciso ganhar um pouco mais de tempo. Mistério profundo e chuva de jade, eu lhes darei um grande presente. Su Shen não escolheu ir ao campo de batalha imediatamente. O que ele precisava fazer agora era ver quão longe poderia chegar. E a propósito, esperar por uma variável pré-determinada para ajudar a Senhora da Vida e da Morte a despertar sua consciência anterior e completar o passo final de seu plano. O rio do tempo fluiu. Milhões de anos, dezenas de milhões de anos, centenas de milhões de anos se passaram. Até uma época inteira se foi. Ling Xiyan caminhou na trilha de tornar-se mais forte. Ao longo desses muitos anos, ela vivenciou muitas coisas, suportou crises de vida ou morte, testemunhou a partida de entes queridos e o desaparecimento de velhos amigos, com apenas um grande cão amarelo ao seu lado. Ela nunca esqueceu sua determinação e hoje, estava prestes a entrar no domínio do Dao imortal. Em diferentes pontos do rio do tempo, auras aterrorizantes começaram a despertar. É a aura de karma da seita das montanhas e rios. Poderia ser que o ancestral do Dao das montanhas e rios retornou? Maldição, retornar bem debaixo dos nossos narizes e ninguém sequer percebeu. Independentemente de o ancestral do Dao das montanhas e rios ter retornado ou não. Absolutamente nenhum ser vivo conectado à seita das montanhas e rios deve ter permissão para entrar no domínio do Dao imortal. A seita das montanhas e rios foi aniquilada pelos imortais no passado, e apenas eles sabiam quão aterrorizante a seita das montanhas e rios era e que tipo de fundação ela possuía. Mesmo agora, os imortais ainda temiam a seita das montanhas e rios, com medo de retornar à era governada por ela. Esta estava destinada a ser uma batalha brutal, com incontáveis imortais verdadeiros de tempos antigos e modernos sitiando Ling Xiyan sozinha. Fora de Taishu, o Long Jueshen ajoelhou-se no chão, chamando ansiosamente, mestre, a jovem mestra está em apuros. Sua identidade como portadora do legado da seita das montanhas e rios foi exposta e ela está sendo cercada por imortais verdadeiros de tempos antigos e modernos. Ela não conseguirá resistir. Roga ao mestre que salve a jovem mestra desta vez. A névoa imortal se sobrepôs. Quando a névoa imortal se dispersou, o Long Jueshen olhou para o homem calmo de meia-idade sentado de pernas cruzadas diante dele, seu coração cheio de extrema ansiedade. Ele quis se levantar, mas Su Shen apenas ergueu a mão e o pressionou diretamente para baixo. Eu sei tudo o que você disse. Su Shen falou calmamente, o que apenas deixou o Long Jueshen mais ansioso. Mestre, aquela é a descendente do garoto Ling. O pequeno dragão sabe que o mestre deseja temperar a descendente do garoto Ling, mas esta situação é uma morte certa. O Long Jueshen sabia muito bem que, embora Ling Xiyan de fato demonstrasse um talento de prodígio, ela estava longe de possuir um status como o de seu mestre. Como ela poderia ser uma oponente para tantas potências de rank mortal verdadeiro? Su Shen deu a ele um olhar estranho. Então disse fracamente, esta é uma tribulação destinada para Xiyan. O resultado final será definitivamente bem-sucedido. O Long Jueshen não entendeu nada, mas após um longo silêncio, ele falou, mestre, o que você quer dizer é, a descendente do garoto Ling é como Rei Árvore, a reencarnação de uma existência semelhante a você? O Long Jueshen sentiu-se um pouco mole, mas ainda assim seguiu silenciosamente o olhar de Su Shen em direção ao campo de batalha. Dentro da torrente do rio do tempo, o sangue imortal derramou-se em diferentes eras. Esta é a reencarnação do ancestral do Dao das montanhas e rios? Talvez tenhamos sido cautelosos demais.
Todos não devem baixar a guarda. Se esta é verdadeiramente a reencarnação do ancestral do Dao das montanhas e rios, ela definitivamente retornará de novo. Devemos fazê-la afundar completamente no esquecimento antes de podermos descansar. Claramente, eles consideravam Ling Xiyan como a reencarnação do ancestral do Dao das montanhas e rios. Eles começaram a perseguir Ling Xiyan através da reencarnação. Su Shen, no entanto, permaneceu extremamente calmo. Compreender a vida e a morte em uma situação desesperadora. Se fosse qualquer outra pessoa, isso certamente seria impossível. Mas esta era a senhora da vida e da morte. Conforme uma época após a outra passava, Su Shen permanecia muito calmo. 10 épocas, 100 épocas se passaram. O Long Jueshen começou a se sentir entorpecido. Se fosse ele sendo caçado assim, talvez já tivesse afundado na reencarnação há muito tempo. O Long Jueshen olhou para cima e viu um sorriso brincando nos lábios de Su Shen. Bem-vinda de volta. Enquanto uma voz de congratulação ecoava, e enquanto os imortais ainda estavam em transe procurando a fonte do som, o grande Dao da vida e da morte fluiu, e uma figura borrada emergiu dele. Capítulo 496. Aquilo é. O rio do tempo parecia ter sido cortado, dividido em dois. Uma metade era de um preto insondável, devorando toda a luz, apodrecendo e murchando, enquanto a outra metade era de um branco deslumbrante, como se toda a vida estivesse queimando em seu vigor máximo. No centro onde a vida e a morte se encontravam, uma figura borrada condensou-se lentamente, sua postura graciosa, seus pés pisando o rio do tempo. Ela apenas caminhava devagar, mas era como se carregasse o mundo inteiro sobreposto, a ordem se reorganizando, totalmente sufocante. Aquela era, de fato, a ancestral do Dao das montanhas e rios que eles vinham perseguindo. Mas neste momento ela estava completamente diferente. Até mesmo aqueles que entraram no domínio do Dao imortal instintivamente escolheram dar um passo para trás. Minha querida discípula, faz muito tempo que não nos vemos. Uma voz casual ressoou como um trovão de primavera nas mentes dos imortais. Na direção oposta à Senhora da Vida e da Morte, o espaço e o tempo se sobrepuseram, evoluindo para uma gruta celestial. Dentro da gruta celestial, um homem de meia idade sentava-se de pernas cruzadas, com um grande cão amarelo parado ao seu lado. Sem saber quando, um nome apareceu subitamente nas mentes dos imortais que ainda não haviam compreendido, e suas memórias perdidas de certa pessoa voltaram rapidamente. Mestre do Grande Vazio. Os lábios de Su Shen curvaram-se para cima enquanto ele olhava para o imortal verdadeiro que havia falado. Ele disse calmamente: comparado a Mestre do Grande Vazio, eu prefiro o título de ancestral do Dao das montanhas e rios. O Mestre do Grande Vazio era, na verdade, o ancestral do Dao das montanhas e rios. Muitos imortais verdadeiros sentiram instantaneamente seus cabelos se arrepiarem. Então, quem eles estavam perseguindo agora há pouco? Antes que pudessem sequer se virar para olhar, todos os imortais verdadeiros ficaram imóveis no lugar como marionetes. Seu grande Dao estava rapidamente tornando-se preto. O Ki da morte girava. Sob o olhar horrorizado do Long Jueshen, dezenas de imortais verdadeiros desapareceram no ar bem diante de seus olhos, sem sequer um sinal de resistência. Esta era a reencarnação de alguém no mesmo nível de seu mestre? É você, observador? A Senhora da Vida e da Morte viu o resultado e conheceu a causa. Ela rapidamente confirmou a identidade de Su Shen, seu rosto escurecendo. Su Shen sorriu de forma brincalhona. Isso mesmo, é de fato o seu mestre. Eu não esperava que nesta vida, mestre e você ainda tivessem tal afinidade de mestre e discípulo. Senhora da Vida e da Morte. Como ela poderia não ver que este sujeito provavelmente conhecia a identidade dela o tempo todo, e estivera até esperando pelo seu nascimento? Tudo para satisfazer seu próprio senso de humor distorcido. A Senhora da Vida e da Morte fechou os olhos, o grande Dao fluiu e o espaço-tempo foi subvertido. A Senhora da Vida e da Morte olhou para Su Shen surpresa. Su Shen ainda mantinha uma expressão brincalhona. A Senhora da Vida e da Morte queria apagar seu histórico sombrio do passado. No entanto, ela ficou surpresa ao descobrir que algum poder podia realmente bloqueá-la e estava em pé de igualdade com ela. Você já possui o status de um quase imperador imortal? Apenas uma existência no mesmo nível que ela poderia bloqueá-la. Claramente, esta pequena variável diante dela agora havia crescido para o mesmo nível dela, tornando-se uma variável indispensável e enorme. O Long Jueshen estava completamente confuso. Ele, na verdade, não entendia o que esses dois estavam falando. A Senhora da Vida e da Morte bufou friamente, um truque entediante. O Long Jueshen subitamente entendeu. Então ela não podia fazer nada contra o mestre dele. A visão periférica da Senhora da Vida e da Morte relanceou para o Long Jueshen ao lado de Su Shen. Long Jueshen. Como esperado, ela era de fato uma existência no mesmo nível de seu mestre. Ambos eram tão magnânimos. O Long Jueshen decidiu que definitivamente se esconderia no reino do Grande Vazio e nunca mais sairia. Su Shen e a Senhora da Vida e da Morte eram ambos de mente aberta, então, naturalmente, eles não se importariam com tais trivialidades. A Senhora da Vida e da Morte também aprendeu com Su Shen o que havia acontecido no nó temporal anterior que não havia sido reiniciado. E Su Shen também aprendeu algumas verdades sobre a calamidade com a Senhora da Vida e da Morte. Descobriu-se que a calamidade, reiniciando a linha do tempo, não foi a primeira vez. A calamidade aparecerá em muitos céus reiniciados anteriormente. A calamidade queria descer sobre este mundo, para transformar-se de não existência em existência. Embora a Senhora da Vida e da Morte e outros não soubessem porque a calamidade era tão persistente em descer, a Senhora da Vida e da Morte e outros quase imperadores imortais de topo descobriram uma coisa. O status da calamidade era poderoso demais, ultrapassando em muitos reis imortais existentes nos céus. Então eles nomearam esse reino como Imperador Imortal. Existências como a Senhora da Vida e da Morte, cuja força era tão poderosa que podiam facilmente esmagar reis imortais comuns, e que ainda podiam reter uma porção de seu espírito verdadeiro e atravessar para o próximo mundo mesmo quando a calamidade reiniciava a linha do tempo, eram chamadas de quase imperadores imortais. Uma vez que a calamidade descesse com sucesso, os céus deixariam completamente de existir e todos os traços históricos seriam apagados, porque os céus não poderiam suportar o status da calamidade.
Mais importante ainda, cada um daqueles que conseguia cultivar até o reino, quase imperador imortal, era uma pessoa de grande talento. Quem entre eles poderia tolerar tornar-se o sonho de outra pessoa? Uma luta entre eles e a calamidade assim começou. No entanto, na luta contra a calamidade, um quase imperador imortal após o outro esgotou seus espíritos verdadeiros e desapareceu completamente a cada reinicialização. E a Senhora da Vida e da Morte foi uma das guardiãs, e também a existência mais próxima de um imperador imortal entre as existências da Era Antiga. Ela uma vez usou sua última força para apagar os traços dos céus, transformando-os em um sonho, e as chaves para este sonho foram divididas em incontáveis partes por ela. Mais tarde, aquelas chaves foram obtidas pelas forças de nível Rei Imortal de topo nos céus. O Rei Imortal Chuva de Jade foi enganado a roubar uma chave, e devido à influência da calamidade reaparecendo, o espírito verdadeiro remanescente da Senhora da Vida e da Morte reencarnou novamente. Daí, aquelas cenas se desenrolaram. A calamidade quer descer. Ele parece estar procurando por um certo item. É claro, isso pode ser apenas minha especulação. A Senhora da Vida e da Morte olhou para Sushen, apenas para vê-lo perdido em pensamentos. O único item nos céus que poderia fazer a calamidade ter tal obsessão seria o livro de reversão do destino em sua mão. No entanto, parecia que a calamidade não estava ciente de que o item que ele procurava era o livro de reversão do destino. Sushen tinha uma dedução em seu coração. A calamidade pode de fato estar procurando por um certo item. Se tudo isso for verdade, então esse item está em minhas mãos. A Senhora da Vida e da Morte olhou para Sushen surpresa, não esperando que ele fosse tão sincero. Sushen, no entanto, não se importou. Com seu status atual, ele não temia mais a Senhora da Vida e da Morte. Se tudo que ela disse fosse verdade, ele teria que usar o poder dela para completar o passo final. A Senhora da Vida e da Morte recuperou-se rapidamente de sua surpresa. Ela disse lentamente: "Você quer que eu te ajude?" Sushen assentiu. A Senhora da Vida e da Morte perguntou: "Quanta confiança você tem no plano?" Sushen estendeu um dedo. A Senhora da Vida e da Morte franziu a testa. "Apenas 10%. Sushen disse: "Se enfrentar a calamidade nesta era, há no máximo 10% de confiança, talvez até menos. A calamidade está prestes a reviver, e não me resta muito tempo. Se o poder da calamidade puder ser enfraquecido, então terei 100% de confiança." Os olhos de Sushen brilharam intensamente, cheios de espírito. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!